Quando você tem dinheiro, você guarda, segura a sua onda. A empresa que eu tenho hoje foi projetada no site quando ela nem existia. Qual é o teu momento e qual é o tamanho do investimento que você pode fazer nisso? Braços estratégicos para lhe ajudar a você ser o melhor. Se você ouve seus clientes, você vai virar o que você quiser. Eu recebi o teu currículo aqui, só que chegou na minha mão. Como é que você fez isso? Sua vida não tá do jeito que você quer. Comece destino que você vai tirar. Bicho, eu tava endividado, minha vida mudou. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Lente CNPJ. Primeiro de tudo, quero agradecer você que está aqui para trocar uma ideia sobre empreendedorismo, negócios e hoje, especialmente hoje, a gente vai falar sobre o poder da mente. Muito com um cara que... Muito legal a história, como eu conheci o Dan. Foi mais ou menos assim. Eu estava já com a Lente CNPJ, eu conheço o Dan faz pouco tempo, faz 2 anos, acredito eu. E aí, a gente contratou um estúdio para fazer o primeiro lançamento da Lente CNPJ. Quem que estava lá operando toda aquela parafernália, aqueles equipamentos que eu não entendia nada, era o Dan. Eis que, não vou dar spoiler, mas eis que acontece uma coisa e o Dan começa a... Ele começa a assumir aquela situação e gerencia aquilo de uma forma que o Daniel, meu sócio, vindo na obra, olha para mim e fala, bicho, esse cara aí... Porque até então ele estava operando os equipamentos, a gente achou que ele era um cara dos equipamentos. Do nada ele começa a assumir essa situação e vou deixar para daqui a pouco a gente contar. E o cara maestrou aquela situação. Aí o Daniel olhou para mim e falou, bicho, esse cara aí ele é formado em alguma coisa porque o bicho tirou de letra. E aí quando a gente foi ver, o cara é um mestre da mente humana e não é à toa que ele tirou aquilo lá de letra. E vai ser legal a gente trocar essa ideia. E é um cara, que depois disso tudo ter acontecido, a gente se aproximou, um cara super gente boa, um cara íntegro, um cara sempre disposto a ajudar, sempre acessível, um cara que tá voando no trabalho que ele faz, não só da mente, mas também nessa parte de produção, que o cara é monstro. Inclusive, não sei se ele pode falar quem são os caras que ele ajuda a lançar, mas depois a gente troca ideia, não sei se tem NDA, essas coisas assinadas. E é por isso que eu trouxe aqui Danilo Avelino, o famoso Dan Avelino. Cara, obrigado por aceitar o convite de estar aqui pra gente trocar uma ideia, mano. Uma honra, cara, uma honra estar aqui. E eu vi o projeto começando, né? Legal, é do começo mesmo, Real. Você pegou no embrião, cara. Vou montar um podcast, eu vi o primeiro episódio. Da hora, acompanhei. Cara. E primeiro episódio lá no estúdio da empresa, uma gambiarra. Exatamente. Da hora. E deu certo, foi você com o Dani, não foi? Isso aí, eu ia. Você e o Estrela fazendo aquele barulheira do... Mas valeu o teste. MVP e hoje real. Tá aqui, né? Então estruturando. Então, cara, a gente vai trocar uma ideia monstra hoje. E vai ser muito legal porque, cara, a mente humana, não só do ponto de vista de liderança, ponto de vista de venda, inclusive o Dan treina o nosso time de vendas, é legal a gente comentar também. Cara, tudo isso aí influencia demais e a gente vai trocar ideia bastante sobre isso aí. Mas antes, Dan, quero te pedir licença para agradecer o patrocinador master do projeto do Além do CNPJ que está oferecendo esse episódio. Com essa estrutura, esse equipamento, essa qualidade de som, imagem e tudo mais, tudo isso grátis na internet, graças aos patrocinadores que apoiam o projeto do Além do CNPJ e acreditam nisso, né? Então, queria agradecer a São Lucas Contábil, do meu querido Leandro Bueno. Há mais de 20 anos no mercado, a São Lucas hoje atende mais de 800 empreendedores. Olha que maluquice, 800 empreendedores que eles atendem. Eles ajudam os empresários digitais a resolverem seus problemas com impostos e contabilidade. Eles são uma contabilidade digital especializada no segmento, não só digital, mas também e-commerce e serviços. Aqui embaixo está o site da São Lucas, embaixo o @ da São Lucas Contábil, e embaixo o @ do Leandro Bueno Contador. Leandro Bueno Contador é o influencer dos contadores, dá palestra à torta direita, Brasil afora, sobre contabilidade para contadores, palestras de milhares de pessoas. Leandro Bueno, no universo da contabilidade, é referência. É conhecido por todos os contadores do Brasil. O cara é contador das estrelas, além de tudo. Ele não gosta que eu chame ele de contador das estrelas, mas o cara atende quase todos os famosos, muita parte dos grandes famosos que eu conheço e dos grandes que estão hoje estourados. Grande parte, quase todos eles eu falo, esse eu atendo, pessoas que eu nem sabia que ele atendia. Empresas assim digitais, desde o Novo Mercado, Ricardo de Carvalho, Lara Nesteruk, todos os gigantes, Priscila Zilo, Pedro Sobral, tudo dele. Fora também que ele tem
o escritório dele é gigantesco aqui na BC Paulista, em São Bernardo, e ele atende desde a parte digital até empresas de lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, MEI. Ele dá toda uma assessoria para todo tipo de empresário. Ele tem uma rota, né? Todo um processo que ele consegue atender com pessoas de qualidade, processos de qualidade. É uma contabilidade que não tem papel, é impressionante. O cara é tudo. Cara, o Lê, ele é um cara focado em processos. E tudo isso que eu falo não é só porque ele é nosso patrocinador, porque ele é o meu contador, ele é o contador da minha empresa. Ele é o contador do Além do CNPJ, então da parte digital, mas também contador da nossa empresa lá de vidro, de construção civil e tudo mais. E, cara, depois que a gente começou a trabalhar com o Leandro, não só nossos impostos melhoraram, a parte tributária toda organizada, a holding muito bem estruturada. E eu conheci o Leandro justamente isso. Quando a gente estava estruturando uma holding, eu fui atrás de alguém que pudesse nos ajudar e encontrei ele ensinando outros contadores a formação de holding para oferecer esse serviço. Ficamos amigos e contratei o Leandro, porque eu quero a referência para nos ajudar nos negócios. Leandro é referência. Então, se você precisa de uma contabilidade, de uma assessoria tributária, de uma assessoria contábil, de um braço direito estratégico para te trazer insights importantes, e tudo isso que eu estou te falando, você não enxerga na tua contabilidade atual, considero que você está trabalhando errado ou que a sua contabilidade não está te entregando o necessário. Considera ter uma contabilidade que seja, além de contador, o teu braço direito estratégico, fiscal, tudo que você precisa para que um trabalho de contabilidade se pague como lucro no seu negócio, o que é muito fácil. E se não está se pagando, você está vendo a contabilidade como um custo e não como investimento, é porque você está trabalhando errado com contabilidade. E se você não enxerga nem esse potencial na tua contabilidade e pensa que possivelmente seria importante ir para uma contabilidade que te dê essa assessoria, considera São Lucas, porque você pode ir de olho fechado, porque os caras são monstro no que fazem. Só mandar uma mensagem para o Leandro, mandar uma mensagem para São Lucas, falar que você veio do Além do CNPJ, pedir um desconto, mas não é por preço, cara. De fato, os caras se pagam real. Você vai ver a diferença. É assim, nos primeiros meses de trabalho, você já vai ver o quanto você perdeu de oportunidade por ter um contador açougueiro. Não falando mal dos açougueiros, mas o que tem de contador açougueiro aí não está escrito. Tá bom? Tamo junto. Obrigado, Leandro. Obrigado, São Lucas, pela parceria. Vamos que vamos. Senhor Dan, bicho. Contabilidade quebra empresa, não quebra não? Putz, quebra e levanta. Quebra e levanta. Quebra mas e levanta, uma mas contabilidade mal feita. Mal feita quebra empresa. Não tem vendas que Você acredita segure, que eu já quase quebrei por causa de uma... Lá no comecinho, uma contabilidade errou num cálculo de imposto e eu contratava aquele contador, tipo, São Antônio, que trabalha de casa. Sim. Que ele era o mais barato. Era o que eu podia pagar na época. E, cara, ele fez uma besteira, me trouxe um preju e ele não tinha seguro, como uma contabilidade séria tem que ter e tudo mais. Cara, eu fiquei com esse preju na mão e não dá pra eu chegar lá no governo e falar, ó, meu contador errou, Foi ele que me errou. perdoa. De jeito nenhum, a dívida veio pra mim e, cara, foi tenso. E aí o trabalho de um ano inteiro, às vezes, vai por água abaixo. O trabalho e a economia, porque em vez de contratar um contador top, eu quis contratar o São Antônio, que o nome dele, inclusive, é São Antônio, mas eu não estou expondo ele aqui, porque São Antônio existem vários. Mas eu estava contratando... São Antônio Açougueiro. São Antônio Açougueiro. E ele foi, cara, toda a economia que eu tive, trabalhei com ele por 1 ano e meio, 2 anos. Toda a economia desses 1 ano e meio, 2 anos saiu muito mais caro no final, tendo um problema com contabilidade. Contabilidade é investimento. É investimento não é custo, real. É investimento. De jeito nenhum. Isso aí Quando o cara é parceiro também. Eu aprendi isso na prática, cara. E o Leandro, puta de um E parceiro. o Leandro tá no mercado faz tempo, viu? O Leandro é Eu dinossauro. conheço ele bicho. de outros treinamentos. Mas você tava comentando. Bater um papo com ele, Bicho ele é vai dinossauro, relembrar. dinossauro total. Mano. Dan, cara, antes de a gente entrar nessa seara do universo do cérebro, PNL, que é um negócio que você manja demais, e, cara, isso aí, quem descobre o universo da PNL, parece que você está descobrindo um negócio que você fala, cara, como que eu vivi até agora sem isso, sabe? Eu negócio penso que é maluco. igual a aprender a ler. Meu, é um negócio Você aprende maluco. a ler, o que era só um símbolo, você começa a entender e ver, isso tem um Caraca, significado. Exatamente, isso é impressionante, cara. Isso é Que a gente muito vai falar legal. muito de PNL aqui, mas quem é o Danilo, cara? O Danilinho? O que você queria ser quando você crescesse? Como que você caiu nesse universo de desvendar a mente? Como que foi todo esse processo pra você, cara? Vamos Como lá. que é? É legal, uma boa pergunta, né? Começa bem a conversa. conversa. Quando é assim.
Cara, eu entrei nesse mundo de treinamentos fazendo um treinamento. Eu passei por um momento bem tenso na minha vida. Na verdade, eu virei pai meio que do dia pra noite. Caraca, bicho. Foi meio que inesperado mesmo. Eu tava namorando. E sabe quando acontece a gravidez que a barriga não aparece? Meu Deus, aconteceu Literalmente contigo. foi do dia pra noite. Foi em uma semana. Nós descobrimos que ela estava grávida e em uma semana nasceu meu filho. Meu Deus. Em 3 dias eu sabia que era menino. Então eu soube em um dia que estava grávida, 3 dias depois eu soube que era menino, mais 4 dias ele nasceu. Bicho, não acredito que aconteceu contigo isso aí, cara. eu Isso sempre- aí eu vejo no Instagram. Eu falo, Na época teve uma jogadora de vôlei que aconteceu a mesma coisa. cara, Eu era moleque, eu tinha 20 anos. Eu não acreditava que isso poderia acontecer. Quando eu vi que aconteceu com a e jogadora de vôlei... e nasceu uma criança do tamanho normal de uma Não, criança? nasceu com quase 7 meses, ficou um tempo internado. Teve... Mas mesmo assim, 7 teve- meses é uma criança teve- grande, pô. Não, foi grande. E não gigante. aparecia na barriga? Não. Nessa uma semana, a barriga apareceu. Caraca. Aconteceu algo assim no cérebro, a barriga começou a aparecer. Quando a barriga ganhou o formato, Formato. ele já nasceu. Meu Deus do céu. Foi muito então, doido. cara, foi E eu, de eu tinha 20 real. anos, tava trabalhando no banco, Nossa. tava começando a criar o corpo. Dizem não, né? Nosso cérebro vira adulto com 25 anos. Não Eu sabia. tinha 20, eu era moleque, tava voando. E aí, de repente, eu virei pai. E eu liguei para um amigo, eu falei, um amigo que eu chamo de Franga. Ô, Franga, tudo bem? Nasceu o quê? Uma espinha no seu nariz? Eu falei, não, nasceu meu filho. Assim, você tá maluco? Ninguém acreditava. Até hoje tem gente que não Deus do acredita. céu, cara. Não, é maluco, é maluco. E eu tava no banco, naquela correria, e uma pessoa falou, cara, várias coisas aconteceram, eu fiquei fora de mim, tive que aprender várias coisas. E uma pessoa me apresentou um treinamento. Falou, ó, tem um treinamento, funciona assim, assim, assado. Só que na época custava R$3.500, era absurdamente caro. 3.500 Isso em 2000. em valores da época. 2009. Puta que pariu. Então é Era 12 conto, absurdo. 15 conto hoje. Eu lembro que o motoboy vinha buscar o cheque. Vinha o motoboy com o Nossa. cheque, um envelope. Eu assinava que estava entregando, ele assinava que estava recebendo. Não, 3,5 pau em 2009, estamos falando de 14 anos atrás, cara. Eu não- sou ruim de matemática assim de cabeça, mas deve ser uns 15 pau hoje. É isso, né? atualizado. É dinheiro pra caramba. E valeu muito a pena. Foi aonde mudou a minha vida. Aonde eu comecei a enxergar que tudo era nossa construção da mente. Nossa construção de tudo que você já viveu, de como que você está trazendo e os significados que você dá. Só que foi só um treinamento. Hoje, se você for ver, a maioria das pessoas que trabalham nesse mundo de desenvolvimento humano passaram por esse treinamento. É Foi- LT? É o LT. Você fez o LT? Como é que foi para você? Cara, maluco. Maluco. Você lembra que Tanto é ano que eu que le- você fez? tanto é- eu fiz. Cara, eu já tava empreendendo. Eu acho que foi 2015, 2016. Legal. E levei mó galera. Eu levei minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa. Levei mó galera. E levei, você também investiu um valor alto nessa época. Também não era Total. baratinho ainda. Não, mó grana. É Mó isso. grana. É um treinamento caro. É um treinamento de final de semana, imerso. Se vocês conhecem ali... É porque muitas escolas hoje chamam de outro nome, né? É o Leader Training, né? Ele é meio que padrão. Ele começa na sexta, vai até domingo e tem aquela estrutura. Quando a galera começou a pensar em escalabilidade, em levar muitas pessoas para um treinamento, aí teve que desfazer o Leader Training e criar outro tipo de outros treinamento. nomes. Mas, cara, LT, Leader Training, procura. Muda a cabeça da pessoa, Puta. ela começa a enxergar. E foi um choque muito grande. E é padrão mesmo, porque eu já vi esse mesmo treinamento de outras escolas, é o mesmo roteirinho. É o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. O que muda é uma coisa ou outra, mas É um, não dá para mudar é um muito. tempero, né? Muda o tempero. Não pode mudar muito. Ele tem toda a estrutura de altos e baixos. Ele é muito bem estruturado. Foram os japoneses que criaram, então E o negócio é louco. é louco. Assim, se você considera que você não tem uma inteligência emocional tão aflorada e que é importante em uma forma muito intensa se conhecer, cara, esse Leader Training, o negócio é maluco, bicho. Vai pro Leader Training. Hoje tem bastante gente que aplica o Leader Training e aí você vê que tem vários valores, né, de investimento. Tem o cara que faz por R$1.000 e é legal, é a mesma R$1.000 de estrutura. hoje? É. Caraca. Só que daí não tem tantos os detalhes. É um treinamento muito cheio de detalhe. E Então não dá para ser... não é um seminário que fica baratinho, que você vai lá e não vai por grita preço. um pouquinho Não vai por e tá preço, tudo não vai certo. por preço. Não vai por preço. É. Olha, porque tem muitos detalhes, muita coisa. E eu fiz esse O meu treino- foi caro pra caceta. Foi. Quando... Opa, é o Assim. meu ou o seu? Não sei. É a Siri falando aqui. É assim.
Cara, foi um treinamento que realmente... Então, cara, que legal. Esse treinamento, pra mim, foi bem impactante pra você te iniciou nisso. Iniciou. Foi aí que eu comecei. Aí eu comecei a estudar e entender um pouco mais. Na época, eu tinha 3 níveis de Leader Training. Ainda tem, né? É As mesmo? mais clássicas tem o Leader Training 1, 2 e o 3. E o 3 mexe com a liberdade financeira. Então, vai estudando. Só que eu era bem leigo nisso. Comecei a estudar o Napoleão Hill. Comecei a ler Eu fiz só o primeiro, eu acho. aquela coisa toda bonitinha. E eu tava no banco. E no banco, coisas começaram a acontecer que a minha carreira realmente começou a alavancar. Olha, por causa do LT. Por causa da inteligência emocional que você carrega de lá. Da forma que você começa a olhar as coisas dissociadas. Você não se envolve tanto numa briga. Exato. Você consegue... Não, essa briga está acontecendo, mas eu preciso dessa solução. Então você começa a Desassociar, olhar... eu falo muito isso, é. Não, desassociar muda a vida do cara. Muda a vida do cara, O cara consegue resolver os problemas. Às vezes o problema é cheio de emoção, cheio de tenso. Ele consegue olhar de fora e conseguir resolver. Isso aí eu aplico muito. Aplico e eu sou um cara muito intenso. Então, no meio do BO, eu tô lá no meio mesmo. E envolvido e tal. Então, putz, esse exercício foi extremamente importante para mim. Por essa intensidade, essa ansiedade, essa pessoa acelerada que eu sou. Cara, desassociar foi quase Você é que bom de delegar? Você consegue delegar Consigo bem delegar, hoje? eu consigo bem. Uma pessoa que ela não consegue dissociar, geralmente ela não consegue delegar. É mesmo? É, porque ela sabe que só ela vai fazer tão bem feito quanto pode. Então eu tinha essa dificuldade. No começo, Isso é um problemaço. E, cara, Fica não, centralizador. não atrelava, olha que legal, não atrelava o desassociar com o delegar. Mas é isso, cara. E, cara, muitas vezes... E é um exercício até hoje, tá? Não é que, aprendi na LT, já era, saí de lá, a mão já coe. Porra nenhuma. Até hoje, às vezes eu tô envolvido emocionalmente no problema. Tenso, deprimido às vezes e tudo mais. Aí eu falo, bicho, disciplina. Eu sei que eu preciso fazer isso e consigo olhar de fora e o negócio flui. Maluco isso. Quando você consegue definir isso que você tem que fazer, fica mais fácil. Fica mais fácil. Você tem um roteiro. Você tem um roteiro. Isso aí. Da hora, hein? E eu comecei a E aprender tua vida isso. deslanchou, então. Deslanchou. Pra caramba na época que eu tava fazendo o Leader Training. Cheguei no terceiro, já comecei a ficar meio órfão de treinamento. Pô, e agora? O que eu vou fazer? E na época era muito tudo velado. Ninguém fala. Até hoje, poucos treinadores ensinam como aplicar o Leader Training. É mesmo? Pouquíssimos. Dá pra contar nos dedos, assim, quem ensina o roteiro específico do Leader Training. E na época quase não tinha. Só que me falaram, o próximo passo é você estudar hipnose. O próximo passo é você estudar coach. O próximo passo é você estudar programação neurolinguística. São várias ferramentas que vão se juntando que daria para montar um Leader Training se você montasse meio que um Frankenstein. Sim. Sabe? Pegando uma coisa de outro, ou de outro, de outro. Eu entrei nesse mundo de estudar e até hoje não parei. Caraca. Chegou um momento dos estudos que eu olhei e falei, pô, por que tem coisa que funciona para um e não funciona para outro? Então não é tão certo assim. Sim. Não dá para falar que é uma matemática. Foi aí que eu entrei na neurociência. Falei, então vamos estudar basicamente a neurociência. Aí foi uma nova desconstrução, foi entender que o ser humano funciona igual matemática. 2 mais 2 são 4. Se você fizer isso... Ciência real, né? Ciência real. É aquilo que funciona. E aí as coisas começaram a melhorar ainda. Comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, em treinamentos, aplicando treinamentos, com vários treinadores. E hoje Então você mergulhou mesmo. Você não só entrou no treinamento, como você virou um treinador. Em 2017, 2018, eu já comecei a ganhar dinheiro com isso. Caraca, faturar que com isso. Desde então eu não parei e hoje é minha principal renda. Caraca, que Então, legal. ou estar à frente de um treinamento, ajudando pessoas de uma forma legal, bacana, não grandiosa, uma coisa mais exclusiva. intimista, ou fazendo grandes eventos com treinadores já conhecidos no mercado. Caraca. E aí são produzindo real. Produzindo, fazendo evento mesmo. Às vezes é um show, só que é um show de desenvolvimento humano. Caraca. Então tem várias técnicas, várias dinâmicas que vão acontecer ali no meio, que não é só produzir um evento. É produzir um evento de desenvolvimento humano. E, bicho, você tava ontem fazendo um, né? Tava ontem. Você pode falar, não? Só não posso falar o treinador, talvez. Ah, é? É, tem uns contratos, né? Caraca, porque o cara é enorme. É gigante, acho que é o maior do país. É o maior do país, Ele é um dos maiores. Eu acho que ele é o maior. Foi para 7.500 pessoas pagantes, ao vivo e fechada. Fechado, não foi evento aberto. Fechado para 7.500 pessoas. Com check-in, com credenciamento, com assinatura de termo, com sala de venda, sala VIP. Não, e ele é o maior, cara. Eu acho que... Não, é o maior. Foi muito legal. Não, Foi um desafio bacana. Tem gente tão famosa quanto. Todo mundo aqui que tá assistindo conhece.
Não posso falar o nome, mas todo mundo conhece. E o cara faz dinheiro demais, hein? Faz. Nossa, mas é bom também. É bom, o conteúdo é bom. Você vê que não é coisa rasa. Quando entrou nessa onda de fazer muito seminário, a galera começou, vamos fazer seminário, escalabilidade, levar muitas pessoas. Muitas pessoas boas, de oratória, entraram nesse mercado. Só que às vezes não tem tanto conteúdo, sabe? Não falando mal de Não, forma alguma. Às vezes o conteúdo raso já é o suficiente para transformar a vida de muitas pessoas. É isso aí. Só que às vezes o cara não conhece a segunda página. Então, quando você vê um treinador no palco, você vê que o cara é bom, aí você começa a valorizar, você vê que a galera que segue ele, a transformação é maior. É bem maior. O cara Então, pega e mergulha mesmo e cara a galera mergulha. vem. E aí, agora há pouco tava a gravação com o Djavan, né? Djavan, sensacional, a gente voa pra caramba, e ele falou da diferença de mercados. Então, o mercado de relacionamento é um mercado diferente. O mercado de ganhar dinheiro é uma coisa diferente. O mercado de desenvolvimento humano é diferente. Quando o cara começa a olhar e ver que tudo é um ser humano e se o cara resolver a vida inteira dele, ele começa a evoluir de uma forma que é exponencial, não é algo leve, não é Não assim, é uma semana mudancinha. que vem ele melhora um pouquinho, na próxima semana ele Exato. dá uma queda. É exponencial mesmo. Esse cara cresce. Esse treinador, ele cresce, ele ganha muito movimento. Hoje, com a internet, ele ganha escalabilidade. Pô, o evento que nós fizemos, 7.500 pessoas, não caberia dentro de um lugar físico. Não caberia. Então, 7.500, 7.500. estádio, olha lá. sabe o NPS? NPS é um cálculo que se cálculo faz de- depois de um evento, de Satisfação. satisfação do aluno, satisfação do cliente. Tá absurdo. É mesmo. Vamos finalizar o NPS na quinta-feira, as notas estão mega positivas. O resultado financeiro, o Que retorno maluco. financeiro foi absurdo. Não, você falou. Quando Você pode falar do retorno financeiro ou não? pode falar? Pode. O cara investiu ali perto de 3 milhões e faturou 7 milhões e meio até agora. Então, assim, O bicho colocou grande. 3 milhões num evento. 3 milhões digital. no evento. E no- Entra devendo 3 milhões. Durante o entrou evento, negativo 3 milha. Pôs na frente. Durante o próprio final de semana já faturou, já dobrou, já fez bem pra 7,5. caramba. E ainda tem tempo de vendas. Nossa. No evento ele fez 7,5. E a estrutura disso é muito legal, porque tem muita automação por trás disso. Caraca, né? mano, 4 pau e meio líquido. Dá pra fazer essa conta. Líquido, EBITDA, bicho. É isso aí. Porque se foi 3 mil de custo, A meta da empresa é faturar 300 por ano. caraca. 300 milhões por o ano. cara é grande, tá vendo? Você conhece ele. Não, é gigante. Você é conhece gigante ele. mesmo. E aí você vê que, assim, o cara que entrou uma hora pra... ele vendeu o ticket desse evento por R$500. O cara que pagou R$500, ele responde uma pesquisa e daqui a pouco ele vai receber uma oferta específica para ele. Nossa, só no... Desenhado, né? falando, Felipe, você tá faturando menos de 10 mil por mês, esse plano aqui é bom para você. Você vai pagar, sei lá, 2 mil e daqui 3 meses você tá faturando pelo menos 15, pelo menos 20. E aí vem uma coisa Ele desenhadinha, cria uma trilha. com uma muitas esteira pessoas de acompanhando produto. essa galera que entrou nessa trilha. Então o resultado é absurdo. Quem faz também passa por um resultado absurdo. E é um lançamento extremamente inteligente também, né? Sim, É uma Todo esteira de estruturado. produto, todo estudo, caraca. é muito legal. É legal e eu gosto muito, vale muito a pena quando a pessoa que ela tem a profundidade, que ela manja Exato. do assunto. É o que você falou, cara. Pensa. O cara vendeu, colocou 3 milha na frente, foi no risco. Risco assim, o cara já é gigante, impossível. Já sabe que vai funcionar. Num lançamento, durante o evento, ele faz 7,5 e ainda fica uma semana vendendo. O cara vai fazer o quê? 10 milha. Falando aqui, diferenciando pro pessoal que tá assistindo, não foi lançamento, foi uma entrega. Foi entrega, verdade. Quando é lançamento, geralmente é aberto. Então qualquer um pode entrar, às vezes, pelo Numa live no às vezes- YouTube e tal. Exatamente, aí tem a estrutura de venda e faz a Nossa. venda. Nossa, então esse cara Tem o num CPL aberto... 1, 2 e 3, tem toda No aquela evento regra. aberto, o cara... Não, no evento aberto É absurdo. é isso aí. Então pensa que no evento fechado, ele fez um pitch e fez 7,5. Você fala bastante, né, que o futuro tá na internet. Tá que na internet. Tá, A já forma é. de escalar é a internet e não tem o que falar. E esse cara teve um NPS bom. Teve. Então você vê que, cara, você investiu, mais que dobrou, vai triplicar até o final do lançamento, até o final das vendas. É ROI, Do- chama de retorno sobre investimento. O ROI tem de que dar- 3, Isso aí, colocou 1, sai 3. é isso aí. Então ele vai entregar ROI 3, e aí você fala, beleza, quem ele tá enganando?
Aí você vai ver os clientes que compraram, Todo mundo satisfeito. todo mundo satisfeito. E tendo resultado. E tendo resultados. São- Fala, bicho, e aí fórmula mágica, todo mundo ganhando. é uma regra do mercado colher depoimentos. Porque se fala, ninguém acredita. Exato. É. Falar que o Danilo lá de 2019, molecão, começou a faturar, começou a crescer. E aí, em pouco tempo, cuidava de uma equipe dentro do banco. E aí, você sabe como é que é. Eu era moleque e eu tinha pessoas da minha equipe que eram mais velhas que eu. Exato. Com mais tempo Preconceito. de banco que eu. Tomar conta disso e falar isso, ó, isso tudo aconteceu. Por conta de um start que eu dei lá no treinamento que me abriu os olhos, Exato. a pessoa só acredita se eu realmente estiver falando. E aí vão perguntar, pô, quanto que será que ele recebeu para gravar esse depoimento? Porque o depoimento, ele vende. Exato. É. Então é uma regra da galera, ó, vamos pegar depoimento e depoimento real. E aí você vê o depoimento real. Às vezes a tiazinha que vendia bolo e aí de repente ela entendeu que ela não vai conseguir vender uma quantidade de bolo suficiente para poder pagar a faculdade da filha, ela começa a ensinar a vender bolo. E aí ela pega na mão de alguém que faz marketing digital e aí ela começa a investir um pouquinho aqui, começa a ganhar e daqui a pouco ela tá pagando a faculdade da filha. Não necessariamente ela vai ficar milionária. Mas a transformação Mas a para ela vida dela ali aconteceu. exatamente. Maluco Isso é muito né? legal, isso é muito E, legal. cara, Dan, eu sou prova viva também de treinamentos de alto impacto em inteligência emocional que dá certo. Agora, vou entrar num tema polêmico. A palavra coach, ela tá deturpada. Tá. E aí, qual a tua opinião com isso? Cara, Porque eu sei o poder de um coach. Do real coach, né? De um treinamento de inteligência emocional sério. O negócio é transformador. Só que tem muito... Eu acho que com a internet, com a facilidade de eu falar, sou coach, sou sei lá o que, virou uma zona. banalizou. Banalizou. Qual é a tua opinião sobre tudo isso aí, cara? Banalizado, essa é a Banalizado. palavra. O que aconteceu é assim, tem várias formações de coaches, é legal, o cara aprende alguma coisa e dá prazer ajudar outras pessoas. Pega essa palavra, dá prazer ajudar outras pessoas. Aí a pessoa, nem sempre ela tá bem pra caramba na vida dela. Só que ela tá bem, sei lá, às vezes no relacionamento. E aí ela aprendeu técnicas e ferramentas, literalmente, técnicas, assim, igual um processo. Ó, pega Sim. um processo A, B e C, vai ter que dar D, tá bom? Tá bom. Ela pega esse processo e começa a vender como coach. Pode ser que quem ela ajude vá funcionar pra caramba, vai ajudar pra Total. caramba. Mas é o que eu falei agora há pouco, ela não vai ter a profundidade. Ela aprendeu aquele primeiro passo. Sim. Falar coach, a palavra coach vem de treinador, né? O cara que treina alguma coisa, que ensina alguma coisa. Ele vai pegar uma técnica, um A mais B, vai aplicar em entregar. você, e se você fizer vai dar certo ou não. O que o coach ele trabalha muito é estado atual e estado desejado. Então você precisa saber o estado desejado. Esse precisa saber o estado desejado que fica bagunça. Que às vezes a pessoa ela Se não perde sabe nisso. exatamente o que ela quer. Putz, pode E crer. tá tudo certo, é normal. Sim, A pessoa tá ali na correria dela, só que ela não consegue parar para entender o que ela quer. Exato. E aí que o coach começa a travar. Porque daí o cara começa a ajudar e aí não dá o resultado. Não que a sabe pessoa pra onde quer. vai, não alinha expectativa, É isso aí. não sabe se o que ele tá planejando pra pessoa é o que de fato ela quer. Exatamente. Um coaching mais parrudo, que tem mais base, ele vai estudar muito mais o seu background do que só o que você tá E falando. coach bom, ele pouco precisa ouvir. Ele Exato. só de ver já sabe. Ele fala, esse caminho aqui talvez... Exato. Você tem certeza que esse caminho é isso que você quer? Exato. O cara Não, faz as perguntas eu tô certas. achando que você tá... bate. Exato. É São, forte. chamam de perguntas poderosas. Exato. Você pega a pessoa no pulo. Porque a pessoa responde coisas... o Steve Jobs falava muito isso, né? Eu não preciso perguntar para as pessoas o que elas querem, porque nem elas sabem o que elas querem. Exatamente. Eu preciso mostrar o que elas precisam. E isso vem do coach que é poderoso, de olhar e falar assim, putz, o que você quer, o que você precisa? Será que não é por esse caminho? E te mostrar um horizonte. Porque a pessoa muitas vezes está te respondendo o que está na cabeça dela, mas superficialmente. Porque ela está num véu de ilusão lá sobre, não, isso aqui não é um problema para mim. Até que mexe o negócio, é uma ferida. Vira um problema gigante. Vira um problema. E é isso, como que você lida com isso? Quando você abre feridas, como que você lida com isso se você não tem preparo? Tem que estar com um background bom, né? Tem. E aí, ó, você tocou em dois assuntos legais. Misturou muito coaching com terapia. Você falou, Real. coaching é uma ferramenta que vai levar o cara pro resultado. É isso. Eu não sei nem a diferença. Então, eu gosto, tem bastante Explica aí, qual é a treinadores. diferença de um... Pô, fui atrás de um
um psicólogo, fazer terapia e vou atrás de um coach. Quando que eu procuro um e quando eu procuro outro? Não, bem diferente um do outro. O coach é daqui pra frente. Coach raiz, o cara vai trabalhar você daqui pra frente. Ele não vai olhar seus traumas, ele não vai Caralho, que perguntar sobre outras legal. coisas. O Bacana. terapeuta vai querer. E aí tem vários tipos de terapia. O terapeuta vai olhar pro seu passado. Porque falar, ó, influencia muito no hoje, né? Felipe, ó, você fala que dinheiro é sujo, por exemplo, esse é o seu passado, se você continuar acreditando, então pode ser que isso interrompa o seu ciclo de ganhar dinheiro. Então um coach, muitas vezes, em algumas travas, deveria até sugerir terapia. Então, como misturou muito, muitos deles aplicam uma terapia meio que de gambiarra. Sim, tipo, Para poder encaixar. poder- Ó, você está com esse problema, então vamos mudar isso. Então hoje mistura coach com programação neurolinguística por causa disso. Programação neurolinguística mexe na vida do cara passada para poder buscar lá algumas coisas e o coach vai dar Hipnose ferramentas. também. Hipnose também. O coach vai dar ferramentas para o cara trabalhar daqui para frente. Boa. Tudo isso é subjetivo. Não é ciência. Não dá para falar assim, isso é científico e isso vai funcionar. Não. Para algumas Hoje- pessoas funciona, outras não. Exatamente. Hoje o que tem mais próximo da ciência, que é cientificamente validado, é a terapia cognitiva comportamental, a TCC. Você falou com o pessoal aqui que falou sobre TCC, um rapaz barbudo que tava de roupa azul, todo bonitão. Ah, o Bernardo. Bernardo. Ele falou de TCC, Ele falou é de verdade, TCC, é. ele acha que ele trabalha com alguma coisa parecida. Sim, ele é neurocientista. Ele é então, neuro... Sei lá, eu acho que ele é neurocientista, eu não lembro. o TCC, terapia cognitiva comportamental, ela é baseada em evidências. Então, é muito menos técnica do que uma psicanálise, por exemplo, só que coisas mais assertivas. Caraca, que legal. Então, hoje, fora do Brasil, o cara vai estudar psicologia, ele vai estudar só a TCC. Freud, Jung, qualquer outra coisa, entra na história da terapia. No Brasil, ainda, o psicólogo ele estuda pra caramba a psicoterapia, pra caramba. Só que fora do Brasil é só TCC. O TCC é de quem? TCC não tem Não um tem- dono. não tem um dono. Isso é muito legal. Programação neurolinguística tem um dono. Sim. Foram os caras que criaram e eles entre eles brigaram para poder decidir quem ia ficar com a marca. É mesmo? Que legal. É. Coaching, teve uma época que o pessoal começou a criar coach de O carreira. movimento. Aí o cara registrava aquele nome e falava, não, eu que criei o coach de carreira. Entendi. Tem bastante. Hipnose, tem mais de um tipo de hipnose. A maioria delas tem dono. Tá? Hipnose que vem do hipnose freudiana, que é um tipo de hipnose que trabalha de um jeito. Hipnose ericksoniana, que é de Milton Erickson, que é através da fala. Então, são coisas que a pessoa criou. Cara, esse negócio de hipnose, Dan, é maluco, cara. Eu não acreditava nesse negócio. Até que a Raíssa foi hipnotizada pelo Pyong Lee. Pyong é sensacional, meu brother. Cara, eu desacreditei. Raíssa saiu lá, eu falei, Vocês mano... foram no show dele? nós fomos numa palestra... Uma palestra de várias pessoas. E aí, E ele tava lá. ele fez o exercício lá, põe a mão, sei lá o quê. A minha não foi. A dela colou. Aí eu até olhei pra ela e falei, Raíssa, solta essa mão, vai. Não dá. Porque, mano, você tá falando que tá colada, vai chamar atenção. E eu sou tímido, aí eu já falei, o holofote vai vir pra cá. Ela, meu, tá colada. Eu falei, meu, mentira, pelo amor de Deus, Raíssa. Ela, meu, tá colada. Tentei até soltar a mão dela, cara. E aí, puta, a mão dela colou, mano. Não saía. Eu comecei a ficar desesperado, que eu falei, puta, o Pyong vai vir aqui, todo mundo vai olhar pra nós. Já tá o medo do cara o tímido, né? A exposição. Bom, resumindo. Ela subiu pro palco, cara. Ela e mais uns 4. Ela e mais uma galera. Meu, eu não acreditava no que eu tava vendo. Eu falei assim, meu, não pode ser. Ela, mano, o que tá acontecendo? Tipo, ele falou, você vai ter crise de riso. Meu, a Raíssa é a pessoa mais, você conhece, tímida. Ela é tímida, ela é low profile total. A Raíssa é quieta. E eu olhando ela num palco, bicho, se mijando de rir. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Mano, eu não reconheço essa mulher, cara. Porque é uma pessoa... Meu, eu falei, impressionante. Nunca vi a Raíssa se expondo. E ela lá dando risada e caindo no palco e dando risada. Eu falei, meu, não pode ser, cara. Aí eu falei, quando ela voltou, eu falei, meu, não é possível. Ela falou, Felipe, que maluquice, cara. E ele falava assim, eu vou tocar na tua testa, você vai rir. Aí ela se mijava de rir. Agora eu vou tocar, você vai chorar. Ela começava a chorar, cara. E chora E copiosamente. chora. Eu falei, meu, a Raíssa não é boa de mentir. Não é atriz. Assim, ela não é atriz, cara.
Falei, cara, e eu falo, sério o que aconteceu? Ele falou, Felipe, eu não sei o que aconteceu, o negócio é maluco. Aí eu falei, caraca, bicho, eu vi real o negócio funcionando. Funcionando com alguém que não mentiria pra Mas, você. com a minha esposa, É isso entendeu? aí. A pessoa, Pyong a Raíssa é a pessoa mais séria que eu conheço. Ela nunca mentiria. E, tipo, ela falou, meu, impressionante. Eu falei, nossa, que maluquice, cara. Eu já vi vários treinadores, muita gente. O instituto que eu faço parte, ele aplica formações de hipnose. Caraca. Então, às vezes tem alunos lá que são... Você vê que o cara tem o talento de fazer. Esse tipo de hipnose chama hipnose de palco. Hipnose Só de que eu nunca vi ninguém fazendo tão bem quanto o Pyong. Não, cara, e ele colocou uma galera. Ele fala que tem a pistola hipnotizadora. É, cara. Dá um tiro. Não, ele manda começa. bem, ele manda bem na hipnose mesmo, cara. E assim, se você for continuar aprofundando, ele faz, agora você vai ver todo mundo pelado. Você olha, fica com vergonha porque você tá vendo todo mundo pelado. Caraca, mentira. Como que seu cérebro te engana e fala que tá todo mundo pelado? Não, um cara lá que tava do lado da Raíssa, esqueceu o nome. Aí Esquece o número, o conta outro 1, ele 2, falou, 4. você esqueceu o número 6, aí o cara, 1, 2, 3, 5, 7. Aí dá 11 números, 11 Aí eu falei, dedos. caraca, mentira. Cara, é impressionante, é muito louco esse negócio da legal. hipnose. É o cérebro. Hipnose, É o cérebro. Sugestão. A hipnose trabalha muito com sugestão. E quando o cara é suscetível a receber a sugestão, o cara que sabe fazer a hipnose, o outro entra fácil. Quando ele faz os testezinhos de, gruda a mão. Gruda a mão. Agora, se você tá grudado, seu pé tá grudado no chão, você não consegue abrir a boca. Ele tá vendo o nível de sugestão de cada um. A mão dela colou, aí ele descolou, Aí tem em que geral, grudar a mão na aí cabeça. colou na cabeça, aí já era. Ela foi com a mão, ela foi pro palco com a mão colada na cabeça. E aí vem gente, tenta puxar assim. Eu tentei não vai, tirar, não mano, a vai. cabeça dela ia junto. É isso Maluquice. aí. E às vezes a pessoa fica mais forte do que ela é. Ela tira uma força que ela não Não, cara, é maluco mesmo. É maluco. Sugestão. Eu começo a questionar tudo. Naquele momento eu falei, cara. Porque o que eu lembro de hipnose era o cara que fazia na TV, aquele gringo lá, que eu esqueci o nome dele, que falava meio enrolado. Quando eu vi isso acontecer na minha frente, eu falei, cara, eu não entendo nada sobre o cérebro, sabe? Você começa a questionar tudo que você sabe sobre a mente, cara. Você fala, E aí, como aí você pode? vê que uma pessoa ela pode contar uma história que alguém plantou a história na cabeça dela e ela acredita que é verdade aquilo. Caraca, Se bicho. depende da hipnose, ele pode mudar o seu estado interno. Você tá lá. Cara, você consegue fazer uma mentira se tornar verdade. É por isso que chama reprogramação. Por isso que o termo Perigoso reprogramação pra mental caceta, bicho. pra caramba. Mano, como pode? Não é tão perigoso porque depois de um tempo a pessoa começa ela voltar Ela pra se si. ligar. Ah. Tem alguns filmes que mostram, né, que a pessoa ela comete crimes e aí tem um filme, eu não vou lembrar o nome, que o rapaz fala assim, ele faz toda a sugestão na cabeça da pessoa e ele fala, e a sua vida acaba assim. Esse é o comando, igual você falou do peão encostando na testa. A sua vida acaba assim. Eu lembro que a primeira pessoa ela tem claustrofobia. E aí ela se imagina no elevador e o elevador fechando. Ela é claustrofóbica, ela tem um infarto. Então, é um filme, é ficção, talvez Mas não é chegue nesse possível. nível. Mas você vê que a sugestão funciona. Possível. Que Funciona. maluquice, cara. E são coisas do cérebro. O mesmo nível de hipnose é, por exemplo, quando você sente um cheiro que você conhecia já. E você lembra de tudo aquilo. Total. É uma sugestão que você recebeu do ambiente e você buscou aquele estado que você tinha. E é super rápido, né? Super rápido. Quando você sente um A cheiro pessoa reconhecido, sente cheiro de bolinho de chuva, por exemplo. vem na hora, avó. Vem na hora, vó, um Na dia hora. chuvoso. Impressionante, velho. Pum. Pipoca, o cara sente o cheiro de pipoca, ele já lembra de alguma coisa. É isso. cinema. O cheiro, ele tem Uma sugestão. Uma Ele sugestão. traz uma sugestão. Ah, é Ele verdade. desengatilha alguma coisa dentro do seu cérebro. Caraca. Ele que busca legal. uma memória. Porra, que legal, É irmão. muito legal. E é assim que a galera trabalha com reprogramação. O cara que tem um trauma, por exemplo. Então vamos buscar quais são os gatilhos desse trauma e aonde precisamos mudar os gatilhos. Dar novos significados para aquele gatilho. O Dan, trauma, bicho. Vamos entrar no trauma. Trauma é meio Jung isso aí, né? O Jung fala de trauma, né? Todo mundo tentou um dia falar de trauma já. Cara, Cara, como que realmente isso é real, assim? Tem alguma coisa... Por exemplo, o cara... a mãe trancou a criança num quarto escuro de castigo. E por causa disso ele tem... sei lá, fobia de tal coisa, porque tal... Cara, e aí aquele gatilho, aquele dia, a hora exata, desdobrou num negócio que ele esqueceu, porque isso... Normalmente o trauma, ele tá escondido, né? O cara nem lembra a origem, ele só sabe que ele tem medo disso. Isso acaba com a vida dele, atrapalha a vida dele, ele não sabe por quê.
normalmente tem um acontecimento que travou o cara e congelou aquilo, colocou no inconsciente e ficou? Fica exatamente dessa forma. O exemplo que você deu é legal. Todo A criança- trauma é todo medo é um trauma? Não necessariamente. Tá. Tem 2 tipos de medo. O medo real, que é o medo fisiológico mesmo, de você conseguir se machucar, de alguma coisa assim, e o medo criado. Esse medo criado, ele pode ser por conhecimento que você tem de alguma coisa ou por um trauma que você tem inconsciente. Caraca. O medo real, bacana, vamos respeitá-lo. Por exemplo, o medo de falar em público. Aí, geralmente, ele é criado. E normalmente tem medo padrão de ser criado. Porque Alguma exposição que você o teve na que- infância. a pergunta seria, o que pode acontecer com você falando em público? É. Eu vou me expor. Então então é criado. Criado. Não é real, você Não não é vai real. subir lá e vai se machucar. Tipo, um medo real é um medo de altura, talvez? Pode ser. Porque o medo de altura é um medo de É morrer. isso aí. O medo de pular de bungee jump, o medo de Exato. carro, o cara que ele sofreu um acidente e ele tem medo do carro, é um medo real. É um medo real. Por mais que seja através de um trauma, Exatamente. não deixa de ser Fica um medo meio real. bagunçado, Sim. quando você vai trabalhar isso com a pessoa, você tem que entender que é real, que realmente se ela bater o carro, ela vai se Ela vai machucar. morrer, é. Então é uma outra forma de lidar com o medo. Doido. Mas existe medo criado que é, tipo, falar O em palco público. é perfeito. O que vai acontecer? Nada. Nada. Você não vai morrer em falar em público. Pô. Só que a rejeição é um dos piores sentimentos do ser humano. Tem estudos que dizem que falar em público é o maior medo do ser humano justamente por causa da rejeição. Caraca. Já viu isso? Não? Tem o medo da cobra. O pior medo do ser humano é medo de cobra. Mentira, sério mesmo? De réptil, de coisas que podem te matar com uma facilidade muito fácil. E medo de se expor. De se expor. Porque o medo de se expor, dependendo de como for, é mais forte do que o medo da morte. Caraca! Tem pessoas que têm mais medo de se expor do que medo da morte. O que é totalmente Criado, é um medo criado. Não faz sentido nenhum você ter Exatamente. mais medo de se expor do que de morrer. Nós temos um treinamento que chama COI. Ele começa na sexta-feira à noite. Essa primeira sexta-feira coloca as pessoas para enfrentar o medo literalmente. E aí é treinamento meio tenso. Começa na sexta-feira à noite. A sexta-feira acaba no sábado, 7 horas da manhã. Aí o aluno vai tomar banho e volta para o salão. É mais ou menos Vira à noite. Vira à noite, enfrentando medos. Medo, 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 medo. Esse não é o líder training raiz, mas ele começa com o medo, aí depois ele vai para a superação, faz as ondas. Mas a primeira noite é enfrentando medo literalmente. Medo e desgaste físico. O que quer dizer a sigla? COI? COI, conquistando excelência. Conquistando a excelência. Conquistando excelência. É muito legal. É Cara. muito legal. Justamente por isso, porque trabalha o medo. E aí um dos medos, os 2 medos são trabalhados lá. O medo da morte, de a pessoa se expor em algo que ela realmente poderia perder a vida, e o medo de falar em público. Caraca. Então, meio que todo mundo ali vira um porta-voz em algum momento que precisa falar pelo grupo. Que sensacional. E aí, como é grupo, é diferente de quando é só você. Quando é você, só você, é uma coisa. Agora, quando você está dependendo e representando Um grupo. aí Exato. sua força muda. É muito Exato, legal. porque quando você é você por você, você é o maior prejudicado. Então, muitas vezes você fala, tudo bem. Mas quando tem mais gente que vai ser prejudicado, sua responsa aumenta. O medo de se expor. Você fica com medo de não entregar o suficiente para aquela galera que está Caraca, confiando que em tá você. confiando em você. Então, tem 2 movimentos muito fortes no cérebro. Ou você se movimenta pelo prazer ou pela dor. Então, dependendo de como for, a pessoa vai se expor por medo da dor. Caraca. Então, ela vai subir com uma Que é postura até diferente. mais poderoso, muitas vezes, do que É. a necessidade pelo prazer. Isso, dá mais força pro movimento. Só que nem sempre pro movimento assertivo. Sim. Quando é pelo Pode se prazer, perder. você consegue desenhar um prazer naquelas tarefas. Quando é pela dor, você tá fugindo de algo. Caraca. E essa fuga pode fazer, de vez você subir no palco, você correr e se esconder no banheiro. Você acredita que eu dividindo isso contigo, eu tenho essa pira. Eu sou tímido, eu sou low profile, eu gosto de ficar na minha, assim. Apesar que eu adoro me expor também. Eu sou estranho, eu não sei me identificar direito. Porque, da mesma forma que eu sou tímido, por exemplo, na vida profissional, aprendi a me expor porque eu precisava e o meu desejo de crescer profissionalmente fez eu ter que superar isso, e aí virei vendedor e tal. Por mais que no começo era muito difícil me expor em vendas e tal, hoje eu faço isso profissionalmente muito naturalmente. Muito naturalmente mesmo. Também são 15 anos, 20 anos fazendo, mas já se tornou natural. Mas eu, na minha vida pessoal, eu sou tímido. Eu quando vou numa festa, ainda que profissionalmente, um evento,
Cara, eu não gosto de ficar me expondo, eu procuro a parede, eu fico próximo, costas na parede. Eu não Observando. fico observando, eu fico quieto. Se eu preciso, às vezes, conversar com alguém que é importante pra mim, que eu não conheço, eu tenho uma dificuldade tremenda de ir. Muitas vezes eu termino o evento e não vou. Não cumpre o que você queria. Não consigo Desenrolar. Desenrolar. aquela conversa. O que eu sei que se eu for, eu vou desenrolar, mas assim, essa abordagem e tal, eu tenho uma dificuldade muito grande de ser reconhecido pelo aluno do CNPJ. A Raíssa sabe o quanto eu fico tímido. Porque as Quando pessoas, alguém vem e te elogia, quando te alguém, agradece. quando alguém me reconhece na rua. Nossa, cara, eu fico roxo. Eu adoro, porque é um carinho real acontecendo, né? Quando eu recebo um inbox de alguém agradecendo, eu fico super feliz. Só que eu não tenho a exposição. Agora, quando essa pessoa me encontra na rua, num shopping, num mercado, que acontece... Assim, eu não sou um cara super reconhecido, né, na rua, mas assim, acontece 2, 3 vezes por mês. Esse dia eu tava no mercado fazendo compra com a Raíssa, de chinela havaiana, pum! Seu Felipe, putz, que legal! Nananana. Cara, eu agradeço, fico super feliz, só que eu fico vermelho. A Raíssa fala que eu fico parecendo um pimentão, cara. E eu trato a pessoa super bem, mas aquilo pra mim é muito complexo. Bom, e muitas vezes, Dan, só que eu sou um cara que eu gosto de desafio. Toda vez que eu vejo um medo, eu olho como uma oportunidade de crescer. Porque o medo, eu acho, numa coisa mais filosófica, eu vejo que é uma oportunidade que Deus dá de colocar o holofote aonde você precisa olhar. Porque você não ignora o medo. Ignorar medo é muito difícil, porque você tem medo daquilo. Vira um monstro. Vira um monstro. Então, se eu tenho medo da jarra e eu simplesmente ignoro a realidade, aquilo lá é quase que impossível, porque toda hora ela vai me afugentar, assim, de mostrar o medo e tal. Então, é uma holofote que Deus coloca e fala, bicho, olha pra jarra, porque aqui tá seu desenvolvimento. E eu vejo isso como uma possibilidade. Então, eu falo, se eu tenho medo de falar em público, e não sei por quê, se eu tenho medo de me expor, eu não sei por quê, se eu tenho essa situação toda, talvez seja um trauma criado, e eu não descobri ainda qual, mas pode ser também, mas pelo fato de ser e eu já ter identificado, toda a oportunidade que tiver de subir num palco, eu vou subir. Que legal. E aí eu vou cagando de medo. Começo minha palestra com gatilho da humildade, porque quando eu tô nervoso, se eu quiser não parecer nervoso, eu vou ficar mais. Então, como eu começo uma palestra? Falando assim, eu sou tímido, queria agradecer todo mundo aqui. Se eu começar a gaguejar aqui, desconsiderem. Inclusive, aí normalmente eu dou a mão para a primeira pessoa, desço, dou a mão para a primeira pessoa e falo, como tá minha mão? Aí a pessoa, molhado, gelada, cada hora tá de um jeito. E eu falo, tá vendo? Então, gente, e aí falo, e por justamente ter dificuldade de subir num palco, toda vez que eu tenho possibilidade de subir, eu subo. E aqui já começa a palestra. Todo medo que vocês tiverem, enfrentem. E começa a palestra. Então eu exponho a minha fragilidade, a minha dificuldade, porque aí eu já fico um pouco mais tranquilo, porque qualquer escorregada que eu der, já avisei. Já tá avisado. Já tá avisado. Já pedi desculpa com E antecedência. começo. E tá cada dia, Dan, agora com o Além do CNPJ cada vez maior, eu tô cada dia fazendo mais palestra, tô fazendo palestra remunerada, hoje eu cobro para fazer palestra. E tá cada dia mais fácil fazer palestra. Então é legal que conforme o medo você vai enfrentando, você vai facilitando. Mas por que eu contei toda essa história? Porque no começo, bicho, quando eu fechava uma palestra, antes de dormir, no dia anterior, antes de dormir, dia seguinte seria a palestra, eu já começo a pensar em formas de fugir. Jura? Tipo, vou fingir que eu tô doente. Amanhã eu vou acordar mal. Como é que eu posso fugir? Como eu posso falar? Puta, eu falar que bati o carro. Aí eu acordo e falo, eu vou. Aí eu começo a tomar banho, me troco, pego o carro, começo a chegar no ambiente. Quando eu começo a chegar, tô chegando 5 minutos, eu falo, tá, dá tempo ainda de falar que minha mãe morreu. Começa o real, assim. Aí eu me forço, eu vou entrar. Aí eu entro, cumprimento, sento na cadeira, fico esperando minha vez. Quando começa a chegar a minha hora, eu começo a pensar, dá pra fingir um ataque epilético ainda. Não é zoeira. Eu juro por Deus que não é zoeira. Meu cérebro, ele tenta me acabar comigo. Dá pra falar que tava com uma diarreia. E é até mais bonito, porque você já veio. Então, se você inventar uma desculpa e eles falarem, puta, o Felipe veio, só que ele realmente passou muito mal, precisou ir embora, fica até mais convincente. Eu começo a
até o momento de subir, meu cérebro fica inventando desculpa pra eu fugir daquilo. Real. Passa pela minha Já cabeça teve coisa. alguma vez que você atendeu ao desejo e fugiu? Já teve uma vez que, quando eu era bem mais novo, num evento com o Caio Carneiro, olha que maluquice, de marketing multinível. Eu fiz marketing multinível quando eu era adolescente. E eu tava na perna do Caio Carneiro, da Monavi. E aí ele fez um evento no Teatro Humboldt, em Interlagos, para 600 pessoas. E eu fui uma das pernas que desenvolvi bem o trabalho na Monavi. Ele me chamou para apresentar o evento. Eu acho que a Monavi foi para mim, eu não acredito em marketing multinível, do modelo que se constrói, que coloca um produto superfaturado e faz o negócio pagar a pirâmide. Eu não hoje, olhando para A conta não fecha. a conta não fecha, fecha por conta por conta das inscrições, mas não é o produto se vendendo. Hoje eu não acredito, mas olhando para trás, naquele momento eu acreditava, mas também aquilo, por mais que hoje olhando para trás eu não acredite naquele modelo, aquilo me ensinou muito, cara, porque eu fazia palestra todo dia e tal, e aqui eu acreditava naquilo. E o Caio me chamou para apresentar esse evento. E, cara, eu tava lá em cima, cortina fechada, eu olhei para a quantidade das pessoas entrando e o teatro tava lotado, 600 pessoas. Eu tinha 19 anos, cara, eu lembro que tinha um relógio de contagem regressiva. Faltava 3 minutos, bicho. Meu intestino soltou. 19 anos. 19 anos. Meu intestino soltou, precisei ir pro banheiro correndo. Bicho, suando frio, passei mal real. O evento atrasou uns minutinhos pra começar, porque eu ia apresentar e tava cagando, cara. Literalmente. Literalmente cagando. Tipo, soltou meu intestino, cara. Caraca. Tipo, foi... Essa foi a primeira vez que você subiu no palco? a primeira vez que eu falei pra grande público. Tá. Porque eu fazia palestra na Monavi pra 30 pessoas. Pra fazer mas a venda ali, né? 600, cara. Quando eu vi quando eu entendi onde eu tava, o BO que até então ficava psicologicamente, veio fisiologicamente. Meu intestino soltou, eu tive diarreia. Doideira, Maluquice, né, mano? Doideira. Doideira. Você falou do além do CNPJ de ser reconhecido, é porque não é o motivo. Você não criou além do CNPJ para ser reconhecido. Na rua, para alguém vir te agradecer. Total, é isso não, mesmo. você criou para ajudar o cara. E aí você recebe mensagem de ajuda. Teve um cara que sofreu um acidente, você postou esse tempo atrás. Eu vi, pô, lindo, cara. Que ele falou, ó, minha empresa sempre foi fodida, nunca consegui fazer do jeito certo. Fiz o curso, o módulo de Processos lá. processos. O cara aplicou o processo, sofreu um acidente de moto e a empresa continuou funcionando. E ele falou, cara, devo a você isso aí, cara. Você entende que esse é seu motivo? Esse é meu motivo. Não é o cara vir na rua e dar uma de tiete. Puta, legal isso aí. É motivação. Motivação Motivo- vem de motivo. É isso, eu não quero reconhecimento. A eu palestra quero, para 600 eu quero pessoas. ajudar as pessoas. A palestra para 600 pessoas. Talvez você não tivesse o seu motivo para fazer. Era um reconhecimento. Parabéns, Fê, você que vai apresentar aqui não sei o quê. Mas não tem um porquê você fazer. Total. Então é fácil do seu intestino falar, foda-se, vou cagar tudo. Vou cagar tudo. Literalmente. É motivo. Então, quando o cara tem muito, muito medo, a melhor coisa é ele focar no pós. Se ele já passou por aquela situação, ele sabe qual vai ser o sentimento que vai acontecer depois de ele, Que é uma depois de delícia. ele enfrentar aquilo. Que é uma delícia, né? Então tem que linkar a pessoa com aquele sentimento. Porque os primeiros 5 minutos de uma palestra nunca é. Nunca são bons. Os meus são Você pode péssimos. pegar qualquer palestrante, qualquer um. Ele sobe no palco, os 5 primeiros, se você olhar, é pra ele começar a relaxar. É isso. E Às depois vezes eu ele relaxo e pergunta- desencano. Aí eu desencano e vai. Eu subo com pergunta. Então, às vezes, por exemplo, tem uma palestra bastante que eu falo de ocitocina. Essa palestra, eu já sei ela de cabo a rabo. Só que eu subo fazendo pergunta. E muitas vezes eu nem lembro de qual foi a pergunta que eu subo pedindo perguntas. Às vezes eu nem lembro qual foi a pergunta que a pessoa fez. Olha. Só porque é os 5 minutos que eu vou relaxando. Exato. Imagina que nosso corpo, indo para neurociência. Você criou real um quebra-gelo. É um quebra-gelo. Um quebra-gelo. Vai para a neurociência, pensa cientificamente falando. Você sobe cheio de adrenalina no palco. Seu corpo está liberando adrenalina. Total. Com a adrenalina você não consegue controlar as suas ações. Não dá. São coisas distintas. Adrenalina e cortisol, você fica em alto nível de estresse, você pode soltar um palavrão na hora que não era para soltar. Você pode soltar uma frase que Você perde controle real. Perde controle. Perde controle. Então você tem que diminuir essa adrenalina, pelo menos um pouquinho ali, para você conseguir respirar, e aí você toca tudo que você já sabe. Às vezes você sabe pra caramba Mas trava. da palestra. Só que você esquece que você vai falar por causa Olha que disso. legal.
Adrenalina E você pode ser criou um esse problemaço. processo pra... Aí eu vou... Pergunta. O que você acha que é ciência? Qual a diferença entre ciência e horóscopo? Tem Que umas legal, polêmicas, já umas assim. polêmicas. Aí, pessoalmente, dá pra falar, o que você acha da Terra plana? Aí o pessoal vai soltando. Da hora. É legal. E aí eu trago, ó, horóscopo, você falar em astrologia é crença. Você falar em Terra plana, eu respeito, mas é crença. E aí eu vou trazendo o que é crença, o que é fato, e aí eu começo a palestra, igual você falou. Ó, eu tô nervoso, tem que enfrentar o medo, e você começa a sua palestra. E é legal o que você falou, você linka ao sentimento posterior. É a melhor coisa. Porque, cara, todo desafio gera uma recompensa de superação. E você consegue projetar uma sensação de superação antes mesmo de superar. Dopamina, já ouviu falar? Já. Dopamina... O que é dopamina? Explica. É um neurotransmissor que ele é pela motivação. Muita gente fala que ele é o hormônio do prazer. Você tem um objetivo e você alcança aquele objetivo, você libera dopamina. Não, não é. Estudos recentes, a literatura científica traz muito certo já isso, que a dopamina ela vem na busca de algo. É na expectativa de alguma coisa que vai acontecer. É o neurotransmissor que as redes sociais usam? Sim, é o que usa para viciar. Pra viciar. Você não sente prazer no post que você está vendo naquele momento. Você sente prazer no próximo post. Você espera o próximo. O TikTok, ele é proibido em alguns países porque ele causa vício. Total. Total. Então, Os adolescentes estão viciados, cara, em redes sociais. diz que ele demora 45 segundos. 45 segundos para poder saber exatamente o que você gosta. Então, O algoritmo dele... Puta que na merda. Então você passou ali. Ele já, pum, pegou. Ele já sabe o que você gosta, ele começa a entregar exatamente o que você gosta naquele momento, porque nem sempre você quer ver a E, mesma sinceramente, coisa. o algoritmo do TikTok é incrível. muito bom. É sensacional. É sensacional. Tem nem o que falar. Cara, eu entro no meu TikTok, só tem coisa que eu quero assistir. Você fica viciado? Você Se fica você viciado. não parar, não quero mais assistir isso, o próximo vai ser mais legal do que o que você está assistindo. Cara, é impressionante. E aí você pega assim, ó, lá nos primórdios, nós vivíamos dentro de caverna, caçando para comer, e a nossa dopamina vinha de beber água, de se alimentar e de fazer sexo. Hoje em dia, você tem dopamina em tudo quanto é lugar. Então, para você sentir déficit de dopamina, não ter prazer no que realmente dá prazer é normal. Aí você pega, falando de metas. Caraca, isso é maluco, bicho. É loucura. As próximas gerações, nossos filhos... Você não tem filho, né, Fê? Não. Pensa em ter? Penso, cara. Legal. Tô tentando, Você tem um dogzinho, né? Não, eu tenho um dogzinho, mas tô tentando. Que legal. Então já vai ter um já caçolinha por aí. aparece um por aí. Que legal. Você vai ver que a forma como ele lida com o mundo é muito diferente das crianças de hoje e é muito diferente das crianças da época que você era criança. Total. Porque nós passamos por uma transformação monstra. Estamos no meio Digital. de uma transformação, né? E tá acontecendo aí. E não dá pra saber o que vai acontecer daqui pra frente. Bicho, essa é a pergunta que eu ia fazer. E aí, mano? Porque... Vício. Mas Antigamente, a medicina já vê o vício em dopamina como um vício? em alguns fatores, vício em jogo já é categorizado como vício. Vício químico. Cara, não mas vício em conta. rede social existe? Categorizado ainda não. Categorizado, assim, ó, no livro que fala, ó, isso é um tipo de vício. Mas sim... Cara, mas existe um é estudo. vício. É a mesma coisa de vício de pornografia. Então, o estudo, ele trabalha da mesma forma. Ó, o vício de pornografia. O cara, ele fica viciado em pornografia. Cada vez mais ele precisa de coisas diferentes para dar prazer para ele. Na pornografia. E nesse caso, falando de prazer real. Prazer ali do cara... Carnal, né? Carnal, isso aí. Internet. A molecada começa a sentir prazer pra caramba na internet. Ele vai pra rua, a internet dá mais prazer pra ele do que a internet. Do que a rua. O que ele prefere? Nossa, cara. Cara, você acredita que... Aí é prazer, Fê. Não dá pra fugir. É fisiológico, é uma sensação boa que você tem. Bicho, Cara, eu o cara vi tem isso uma na sensação boa. prática, mano. Eu vi isso na prática. Minha avó pira em circo. Porque a infância Circo? dela foi em Que circo. legal. Aí montaram um circo na minha cidade, aqui em São Caetano. Falei, pai, vocês vão levar minha avó? Né? Aí pegamos minha avó, fomos no circo. E aí tava lotado de criança. Você acredita que as crianças não prestavam atenção? Celular, ele estava com o celular na mão? Tava com o celular na mão. Aí não pode. É isso aí. Então, sabe o que eu falei pra Raíssa? Sabe qual é o problema? Um cara andando na corda bamba, pra gente é legal.
Mas pra uma criança, ela já vê isso no TikTok toda hora, isso não é novo. Não, se o cara anda em pé na corda bamba no circo, no TikTok ele vai de cabeça pra Exato, baixo. aí a menininha do meu lado ainda fala assim, mas é baixo, né? Sabe, tipo, nada surpreende a criançada. É. E eles estavam cagando pro circo. Sério, tava cagando pro circo. Isso ainda vai ser um problema tão grande daqui pra Nossa, frente. bicho, aí eu até falei pra Raíssa, meu, pra onde nós estamos caminhando, cara? O que vai ser daqui 10 anos? Ferrou. Uma molecada viciada e aí você pega assim, ó, chama de bump. Imagina que os nossos hormônios, eles devem seguir uma constante. Internet não é uma constante. Toda hora você tem um picozinho de... E eles dopamina, fazem isso alguma ainda, né? coisa. A própria rede social, ela te É promove, necessária, né? é a forma de fazer. Você não sente prazer na pizza. Vamos lá, você vê uma pizza na TV, você tá assistindo um filme, alguma coisa, você vê uma pizza e você fala, tô com vontade de comer essa pizza. O prazer vai ser na espera da pizza. A hora que a pizza chega em si, dependendo do nível do prazer, do sabor da pizza, você pode entrar numa depressão. É a palavra, mas não é Caraca, depressão especificamente. Eu tô descobrindo que eu acho que eu tô viciado em dopamina. Você tá num pico. Aí a pizza chega, não é o que você imagina, Nossa. você fica triste. A pior sensação que tem é você pedir comida quando ela chega ela é ruim. Você fica na expectativa, Nossa. caramba. Uma coisa mais frustrante pra mim é ir num restaurante e ter uma péssima experiência. E ainda pagar caro. Aí é o pior. Posso fazer equiparações? Imagina no sexo. A molecada que é viciada em pornografia, a mesma coisa. Cada hora uma coisa diferente Cada hora uma e coisa tal. diferente. Aí ele vai ficar com uma pessoa na vida real. Não atende às expectativas dele. O que ele faz? Fala, prefiro a punheta. Prefiro a punheta. Puta que lá, Não quero me envolver. E aí o cara não cria habilidade social. Cara, mas isso tem acontecido com o jovem do sexo masculino, que é um pouco mais adepto à masturbação, ou isso tem acontecido também com o sexo feminino, de ir pra pornografia? Ambos. O sexo feminino, ele busca de uma forma diferente o prazer. Mas ainda assim, o prazer digital, o prazer da internet é maior do que o prazer físico. Caraca. Então, às vezes, a Então, pessoa... cara, isso pode acabar com a taxa de natalidade. É verdade, né? Não, Pensando a longo a prazo. longo prazo, em cenários macros, isso pode... Hoje em dia, já a taxa de natalidade já diminuiu. Já tem pra caído, caramba, né? Na época falava, porque na sua TV, Então, na sua mas casa não tem aí televisão. por causa de um mundo mais acelerado, pessoas que estão dando mais importância pro mundo profissional. Mas, bicho, já é um problema a taxa de natalidade mundial. Já é um problema. Relacionamento fixo quase Exato, não é fixo mais. não é mais Exato. fixo. Esse negócio de relacionamento fixo, muito relacionamento aberto. Muito. E aí, cara, pessoas que têm mais prazer em pornografia do que em sexo real, cara, isso baixa, que seja só talvez na taxa de natalidade por acidente. Como você teve um filho por acidente. Bicho, mas olha a quantidade. Isso vai impactar em termos macros, piores taxas de natalidade do que a gente já está tendo. Vai diminuir, vai afetar vários mercados. Isso pode ser uma extinção, assim, sei lá, um negócio a longo prazo. Maluquice mesmo. É aí que a máquina começa a dominar, né? E a IA já era. Que E maluquice, que a IA cara. começa e vai cada vez mais. E o que a ciência tá pensando? Em diminuir a forma da pessoa ter acesso às dopaminas. Tem vários estudos de que falam, ó, se você tiver muito acesso à dopamina, uma hora você vai entrar em déficit. Não tem nada de errado ter dopamina, mas você tem que colocar ela no lugar certo. E aí, como que é o lugar certo? É você saber onde você quer chegar. Começa a ficar meio confuso. Como assim saber onde você quer chegar? Em vez de você sentir prazer na comida, sentir prazer na pornografia, sentir prazer em alguma droga, você busca esse mesmo prazer, essa mesma necessidade de prazer em algo que vai te colocar no caminho certo. Caraca, entendi. Porra, Então, legal. Tem uma ferramenta É que chama... reprogramar o cérebro mesmo para você realinhar as expectativas. Muitas vezes. Isso. E até não só as expectativas, mas também as metas. Tem um lance que chama mapeamento cognitivo reverso. Mapeamento cognitivo reverso. Então, você pega lá. Você quer... Dá um copo aí. Fala um objetivo da sua empresa que você tem. A gente tem que alcançar um faturamento estável. Porque na média eu faturo muito bem, mas tem mês que eu faturo super bem e tem mês que eu faturo menos bem. E aí no final eu fico numa montanha-russa. Eu imagino que você tem essa meta bem específica já. Bem específica. Então, valor, quando, data, Eu quem... não quero faturar tanto em alguns meses e
trazer esse faturamento excessivo em alguns meses para alguns meses com faturamento médio. Eu quero trazer linearidade. Né? Porque eu sei que é difícil, mas eu quero ser cada vez mais linear para não ficar nessa loucura operacional. Aí quando você imagina essa meta, você sente um prazer absurdo de imaginar ela. Senhora, rapaz, Só que ela é longa. longa. Ela pode não ser mês que vem. Sim. Se você tem só a meta como fonte de prazer, é fácil de você não alcançar ela. É fácil de você desistir. Você luta jiu-jitsu agora. Sim. É um tipo de prazer que você sente. Total, cara. É esperado, não digo esperado, seria normal você desistir dessa sua grande meta e focar pra caramba no jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu te dá prazer imediato. Acontece. E aí você fala assim, não, prefiro... Eu vou, Acontece. Vou pro tatame, foda-se. Não, tem muitas vezes que eu tô viciado em jiu-jitsu. É porque eu tô machucado. Eu tô 2 semanas afastado porque eu tive um problema na cervical aqui. Não tava conseguindo mexer o pescoço, mas eu falo pra Raíssa, eu falei, cara, tô viciado em jiu-jitsu, cara. E é vício. É vício. Na ciência no não dia tem... que tem jiu-jitsu, eu acordo feliz. É isso. E o jiu-jitsu é à noite. Estimulado. Cheio Eu falo, de nossa, hoje tem motivação. Gil. Aí você vai pra uma reunião cheio de motivação. Exato, por causa do Gil à noite. Só que a motivação, ela não vem da reunião, ela vem de Do outro prazer. jiu-jitsu. É muito louco isso. Por causa dessa dopamina. Porque o mapeamento cognitivo reverso não tá bem feito. Você não Cara. tá buscando o prazer no caminho certo. Não que o jiu-jitsu Sim, seja errado. entendi. Mas só que se você focar só em um tipo de prazer, o outro ali, você não precisa atender. Não, Total. vamos jogando, tá tudo bem, tá tudo certo. Escanteio. Uma pessoa que ela não precisa trabalhar, ela não precisa, não sei, financeiramente ela tá tranquila, ela tem menos motivação para ganhar dinheiro do que quem precisa. Total. Isso é meio óbvio. Se ela tiver prazeres naquela vida que ela tem, ela abre mão de qualquer outra coisa. Daquele jeito ali tá bom. Por isso que alguém, aí, entrando em outros tipos de vícios, o vício químico é tão forte. E a pessoa vira uma múmia. A pessoa vira uma pessoa improdutiva. Porque ela está sendo atendida ali naquele momento, ela vai, usa a substância dela, tem a liberação de dopamina, tem o prazer absurdo, e daqui a pouco acaba e ela vai em busca da próxima dose. Dan, você tá falando essas coisas, eu fico fazendo paralelo com a realidade. Eu, enquanto CLT, era vendedor. E sempre tive vontade, e era o que me motivava e me movia a ganhar muito dinheiro. Em 2011, 2012, eu era um menino de 20 anos e que tinha vontade de ficar rico. Você acredita? Eu comecei a ganhar 15 pau por mês, o que é muito dinheiro na época. Hoje é ganhar 25 mil. É muito dinheiro para um menino de 20 anos. Porque eu era comissionado, vendi bem pra caramba e tava entregando 25 conto por mês. Aí eu lembro que teve uma amiga minha, a saudosa Fofes, eu chamo ela de Fofes, mas o nome dela é Fátima, muito experiente, idade para ser minha mãe. Ela chegou em mim e falou, Cassola, você parou para analisar que você é o melhor vendedor do Brasil? Eu falei, sei. E você muitas vezes concorre com o melhor do mundo. Era uma empresa multinacional. Eu tinha um negócio chamado Race 25, que era os 25 melhores vendedores. Eu sempre estava lá. Sei. Ela falou, Cassola, só que eu posso te falar uma coisa inconveniente, uma verdade inconveniente? Ela falou, pode. Eu falei, pode. Ela falou, você não está fazendo nem 30% do seu potencial. Olha que legal. E eu sabia. Eu sabia. Porque quando eu cheguei lá, eu desmotivei. É um negócio maluco, assim, sabe? E eu tentava, na minha juventude, entender por que... Cara, eu consigo fazer muito mais, mas por que eu cheguei aqui e eu não faço mais? Eu tô ganhando 15 conto, mas daria pra ganhar 30. Por que eu não tô mais com aquele tesão? Sei lá, alguma coisa. E eu vejo isso no meu setor comercial também. Acontece hoje na sua empresa. Uma vendedora, vou dar um exemplo, uma vendedora, não vou comentar o nome dela, mas uma vendedora, cara, ela tinha uma vida muito dolorida, muito dificultosa. É uma vida pobre, bem miserável, assim. Ela entrou, cara... Padrão brasileiro. Padrão brasileiro mesmo. E ela tem um potencial gigantesco. A menina é uma monstra trabalhando. E hoje ela ganha muito dinheiro. E ela não tem mais aquele sangue no olho que ela tinha quando ela tava ferrada. E eu falo, e eu conto a minha história. Eu falo, eu também já passei por isso, mas, bicho, você tem que tentar tirar essa força de algum lugar, porque essa força existe dentro de você e você pode ir muito mais longe. E eu conto essa história de eu falei, eu entendo você porque eu passei por isso lá atrás. E é isso,
Cara, é real esse negócio que você tá falando. Pensa, vamos trazer outro paralelo. Pensa no vício de droga mesmo. A pessoa que é viciada em droga. Ela vai atendendo os vícios dela até o momento que ela precisa aumentar o nível A da dose. substância. Uma pessoa, igual o exemplo que você deu, o seu exemplo, falando de você e não dela. Você estava lá, ganhando dinheiro, fazendo uma grana bacana. Não necessariamente vai ser mais grana que vai te dar motivos. É. Às vezes é um desafio diferente. Por exemplo, quando você montou a lei de CNPJ, não era pelo dinheiro. Era por um outro motivo. Exato. Por isso que você faz. Se fosse pelo dinheiro, talvez você já tivesse parado de fazer, já não dá Exato. prazer. Então é normal. A sua Olha, o vendedora. CNPJ nem me dá dinheiro. Comparado a tudo, a empresa, o tempo que eu perco inteligentemente, falando em É estratégia, investimento. eu falo assim, o além do CNPJ só me dá custo. Porque a partir do momento que eu tô deixando de fazer algo na minha empresa, pro além do CNPJ que não me dá dinheiro, eu tô deixando de ganhar dinheiro na empresa. Então seria mais inteligente. Matemática, né? Seria inteligente eu não ter o além do CNPJ, perder o tempo que eu tô aqui e tal, investindo. Claro, com você é sempre um investimento, mas brincadeiras à parte, mas sério, investir no além do CNPJ. Por quê? Porque algo me diz que faz sentido. Mas por grana, não é. De longe. O motivo de você fazer é outro. Não é grana. Não é grana. Não é grana. A vendedora vai ser a mesma coisa. Ela vai começar a ter um gás quando ela tiver motivos diferentes para ter gás. Não necessariamente vai ser grana. Cara, por isso Tem que... vários estudos que Por isso que mostram... neuro é liderança pura, isso aí. Total. Redescobrir o motivo pra ação Porque não vai ser... pra motivar ela. Felicidade é muito subjetivo, não dá para calcular. E dinheiro, riqueza também é muito subjetivo. Pode ser que ela esteja ganhando, sei lá, 10, 15 mil e ela já se sinta rica. Exato. Porque a comparação que ela tem é totalmente diferente. Total. E aí pode ser que ela, sei lá... A esteja referência ganhando... dela é baixa demais. Isso, É. exatamente. Então você olha e fala, pô, você podia ganhar muito mais e poderia ter uma... Você poderia ficar rica, real. Mas eu já tô rica, já tô bem, já tô Exato. conseguindo pagar minhas contas, já não tô atrasando o cartão de crédito. Total, é isso. Por quê? Porque aquilo já é padrão para ela. E aí, pode ser, muitas vezes pode acontecer de a próxima motivação ser algo bens materiais. Ah, eu quero comprar um carro. Então tá bom, vamos fazer um plano aqui Bora. para você comprar um carro. Vai ser assim assado. Sei lá, a empresa te ajuda a pagar a entrada e você parcela a entrada, não sei. Mas dar outros motivos para ela. Eu vou te colocar nesse BO aí. Precisa ter motivo, precisa ter. Então, assim, eu trabalhei muito tempo em banco. O banco trabalha muito isso de... Às vezes a grana ajuda pra caramba, é só grana, bonificação, não sei o quê. Só que às vezes entra uma viagem ali no meio. Às vezes entra um jantar pra família. E aí, nós somos treinados pra guerra, cara. Total. Você vê esporte é formação de guerra. É 11 contra 11 naquela guerra pra ver quem ganha. Se você coloca uma disputa entre equipes, ó... Quem mais vender vai ganhar um jantar, assim, assado, um passeio de helicóptero em São Paulo. Às vezes aquilo que custa, sei lá, 10 mil, vale muito mais do que você pagar uma bonificação. Total, já tive trocentos insights aqui. É muito doido, né? E vou te chamar pra... O Dan já fez treinamento de PNL, de neurociência lá na empresa. Vou te chamar pra gente fazer uma sessão individual com os vendedores. Vamos fazer. Pra gente desenhar isso aí. Quando nós fizemos, nós falamos bastante de rapport, né? Rapport. Que é o neurônio espelho, como que trabalha. Rapport é o que você faz logo no começo da sua palestra. Você se coloca em Exato. uma posição que a pessoa vai olhar e ela vai se identificar com você. Exato. Ela não porque... Fala, pô, esse cara tá no palco, mas poderia ser eu e ele poderia estar aqui também. Então tamo junto. É isso aí. Você começa a E o cara compreender a pessoa. dá esse voto de confiança, né? Exatamente. Eu vou te chamar mesmo pra gente fazer isso aí. E Dan, aproveitando que a gente tá chegando no final, a gente Já tem uma tá história... chegando no final, Já né? acabou, cara. Olha que maluquice. Passa muito rápido. Muito rápido. Mas, bicho, isso é bom, sabe por quê? Porque podcast que passa muito rápido já abre um precedente de uma segunda visita. Então já fica o convite, tá? Bora. E, bicho, dá pra conversar muito aqui. Mas Dan, a gente tá com um assunto em aberto, que é o que aconteceu com a Raíssa. Que aconteceu Porque com a eu Raíssa. dei spoiler no começo. Se a gente não fechar esse assunto, a galera vai perguntar. Cara, vou contextualizar e você me conta o que aconteceu. Vamos. Basicamente, a gente estava fazendo o lançamento do Além do CNPJ no estúdio que o Dan estava produzindo. O Dan cuida de, equipamento audiovisual, essa parafernália, porque é uma parafernália, cara. Trocentos filtros, mas o Dan cuida de tudo isso aí também, tem esse know-how. E estava produzindo o evento. E eu não conhecia o Dan. Tem alguns eventos que eles não podem ser produzidos de formas normais. Exato. Esse, por exemplo, o tipo de lançamento, dependendo de como for, ele tem alguns detalhes que você precisa estar na área para poder fazer. E, cara, aquele lá em específico, pô, ao vivo.
Exatamente, investimento, você colocou uma grana, precisava retornar. Mó grana na frente e tal. Aí todo mundo fica meio tenso, Todo precisa mundo, dar eu certo. tava tenso. E aí o Dan tava produzindo o evento, tava cuidando de toda essa produção. Só que o evento começava, sei lá, o evento ao vivo começava 8 horas da noite, 7 horas da noite, eu não lembro lá, a hora que a gente entrava ao vivo com a audiência. Só que a gente entrava antes no estúdio, porque eu já tava aproveitando o estúdio para gravar alguns conteúdos do produto que tava lá dentro. E uma das palestras que eu queria que a Raíssa fizesse, e aí eu chamei alguns convidados, um dos modos era convidados. E eu chamei a Raíssa para fazer um treinamento, uma palestra. E ela não queria. E vamos colocar um parênteses aqui, que ela manja muito do que ela faz. Não, a Raíssa é uma monstra. Muito. Ela abre a boca, vira uma aula. Não, a Raíssa é uma monstra trabalhando, mano. Eu falo pra ela, por que você não cria um modo, um Instagram, cara? Tanto é que tem um monte de seguidora minha, que ainda mais as pessoas que compraram o curso, muita coisa que eu mostrava, porque o curso meu mostra a vida real, como que funciona na minha empresa. E muita coisa que eu mostro, como coisas, nossa, quem fez isso? Foi a Raíssa, não foi eu que fiz. Eu tô mostrando uma coisa que a Raíssa fez. Aí, algumas mulheres falaram, fala pra Raíssa fazer um módulo com a gente. E, puta, a Raíssa não quis, Porque ela tem esse perfil de... Ela é quieta. Imagina, não vai dar prazer pra ela. Ela não gosta. Ela não gosta de exposição. Então, por isso que eu falei do negócio do Pyong Lee. Não era a Raíssa lá no palco, hipnotizada. Só que eu falei, puta, eu queria muito que você fizesse uma palestra. E aí, uma das coisas que eu falei pra ela, eu falei, fala alguma coisa, sei lá, eu queria que ela falasse mais sobre o universo dela do financeiro e tal, mas ela não quis. Eu falei, então fala quais são as dificuldades de empreender sendo mulher, sendo tímida, os preconceitos que você viveu. Aí ela falou, tá, esse tema eu poderia fazer. E aí ela preparou um material, subiu no palco, sem estar ao vivo, era uma gravação. Era gravação. Não tinha ninguém lá, não tinha público, tava a gente. Subiu no palco, pum, travou. Travou, a Raíssa, subiu no palco, ela parecia uma ameba. Ela não tinha raciocínio. Travou, né? E aí eu, calma, fica tranquila. Ela, tá bom, respirava, vai, gravando. Travou. Aí o Dan aparece. O Dan tava lá produzindo, né? Mas ele, Raíssa, tal coisa, eu não lembro como que foi. E aí, como que foi, bicho? O que você fez? Aí foi nessa hora que o Daniel olhou pra mim e falou, bicho, esse cara mapeou a Raíssa aqui, porque o Dan basicamente fez a Raíssa dar uma puta de uma palestra. Uma aula completa. Uma aula. E aí você começou lá a fazer você foi fazendo perguntas, né? Pá. O que aconteceu lá, mano? É o que eu falei. 5 minutos de adrenalina que vão travar qualquer um. Ela travou naqueles 5 minutos. Ela trava. E aí, quando a pessoa ela tem um conteúdo, é normal ela se embananar. Não é porque a pessoa ela não se programou. É porque é muita coisa na cabeça. Se eu fizer uma pergunta aqui pra você... Raíssa tranquila, falando, dá pra fazer um curso inteiro da Raíssa. Isso. E aí, pra ela organizar começo, meio e fim, fica bagunçado se a cabeça dela estiver bagunçada. Real. É isso. O começo, meio e fim... Ela bugou. Tela azul. Então, as perguntas vão começando a liberar. Aí, é natural, é normal as pessoas ficarem nervosas pra subir no palco. É normal você ver um cara que manja pra caramba de um assunto, trava. Ele vê uma câmera, às vezes começa a falar igual um robô. Já viu isso? Já vi isso. Às vezes o cara tá conversando com você, legal, vamos gravar um vídeo. Aí o cara começa a falar igual um robô. Já vi muito isso. Às vezes sai o negócio, o cara não tem, ele perde o movimento do ombro. Exato, perde o movimento da cabeça. Ele perde a naturalidade. Ele perde a naturalidade, travou. É um problema. Mas é normal. Normal pra caramba. Com a Raíssa, eu não conhecia vocês, estava conhecendo a gente não se conhecia, por isso que foi estranho. E aí porque não foi uma pessoa que conhecia a Raíssa, foi lá e pum. Acredito que naquele momento eu nem sabia que ela era sua esposa ainda. Sério? Ela era uma desconhecida pra você. Porque eu lembro que chegou a maquiagem, vocês fizeram a maquiagem, ela tava pronta pra subir e não falava. Então. Travou, o Daniel gravou, o rapaz... O Gabriel. O Gabriel gravou, acho que ele é do Sul, não é? Sim, exato. Eu lembro, então. E aí ela travou. As perguntas começaram só pra ela desbloquear. Então ela lembrar, se reconectar com o conteúdo que ela tinha. Raíssa, me conta, geralmente é assim, me conta como que você faz pra fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa começa a falar. A pessoa começa a falar, às vezes eu gravo já. Às vezes fica melhor do que a própria gravação. Caraca! Você já grava a resposta.
Eu já fiz isso ao vivo, assim, ó, do treinador tá travado aqui, não sei o quê, aí eu ligo a câmera ao vivo, faço a pergunta e o cara começa a dar o conteúdo. Caraca, Aí vem uma outra pergunta de outra pessoa, começa a dar o conteúdo. que legal. 3, 4 minutos é o suficiente pro cara E foi rápido o Carraíça também. respirar e começar a soltar. A Carraíça foi o quê? Uns 5, 10 minutinhos mesmo. De bate-papo. É. De bate-papo. E aí, eu lembro que foi assim, ela tava no palco, o palco era bem maior, era O grande. palco era gigante, era imponente, né? Foi durante a pandemia, então não tinha presencial. Era só online. Então, online era o palco gigantão. Dava medo mesmo. Porra. Um monte de câmera na cara. Aí eu peguei o microfone e eu nos bastidores trocando ideia Exato. com ela. E, cara, você destravou a Raíssa. Foi. Bum. E aí, do nada, você falou, agora vai. Agora vamos jogando. Agora E vamos aí pro você jogo. soltou e ela foi. Foi bonito de ver aquilo. Então, devia ter uma câmera em você. Eu não imaginei que isso ia tocar tanto. Quando você falou a primeira vez, você falou, Dan, lembra disso, disso? Eu lembrei, eu falei, caramba, foi verdade. E o dia que eu visitei a sua empresa, ela me agradeceu pessoalmente. Não, foi maluco. Você fez lá, foi maluco, meu. Foi nessa hora que o Daniel olhou pra mim, porque quando você começou, aí você fez uma pergunta. Posso ser muito sincero com você? Quando Pode. você pegou o microfone e fez a primeira pergunta, eu falei, o que é esse cara? Eu juro por Deus que eu pensei, o que é esse cara? Tipo, aí você fez uma pergunta, você fez a segunda, a terceira colou, aí eu falei, aí eu vi que tava Tá funcionando. funcionando. Aí eu falei, beleza, deixa eu assistir. Isso Aí acontece Aí começamos a muitas assistir, vezes. porque do nada você entrou lá, né? Aí começou a dar certo. Aí o Daniel já olhou. Aí depois, deu uns 2, 3 minutinhos, o Daniel olhou e falou, mano, tá funcionando. Eu falei, tá. Aí você continuou. Aí no final o Daniel, mano, ele tem eu acho que ele é psicólogo, alguma coisa assim, tipo, porque ele desenrolou. E desenrolou mesmo. Você soltou e pum. E aí ela começou. E, cara, andando no palco, o microfone na mão, parecia que ela não parecia a mesma pessoa. Relaxou. Relaxou. E aí, quando ela saiu do palco, ela tava nervosa ainda. Ela falou, nossa, eu consegui, Exato, eu consegui. voltou, é. Tava daquele jeitinho Maluquice, assim. cara. E foi isso que o Dan fez com a Raíssa no dia do evento. Porra, Dan, foi top. É cara. muito legal. Isso acontece com bastante frequência. É, né? E eu não dou determinado valor. Eu não dou tanto de valor que você deu, por exemplo. Não, Porque eu vejo porra, é maluco isso. no evento que nós falamos agora, 7.500 pessoas, falamos lá no começo, tinha uma moça que iria subir para dar o depoimento. E aí ela travou também. Como que trava no ao vivo 7.500 pessoas, Nossa. o treinador falando, vem cá dar o depoimento, e a pessoa travada. Nossa. É tensa. Eu pedi 3 minutos, conversei com ela, a pessoa sobe sabendo o que tem que fazer. Mas ainda assim, pensa, 3 minutos que eu pedi, é os 3 minutos que eu calculo da adrenalina da pessoa. Você já sabe como o cérebro funciona. É exatamente. Na vai verdade, vai acontecer isso. você só tirou o foco e falou, vem cá relaxar. Vai acontecer. Basicamente isso. Qualquer pessoa que subir no palco, raramente a pessoa sobe já no gás. Caraca. E você olha os bastidores. Quando a pessoa já sobe no gás, é porque ela aprendeu a gastar a adrenalina dela de outro jeito. Antes. Ela sentiu a adrenalina, ela vai sentir, Disparou. ela gasta e aí ela e sobe entra. no palco Olha que tranquilo. maluquice. Experiência total de palco. Quando a pessoa é mais experiente, ela já gasta adrenalina de algum jeito. Tem gente que entra em banheira de gelo. O cara entra em banheira de gelo pra poder sentir o corpo ali, sai de lá, vai direto pro palco. Caraca. Tem gente que dá pulinho, tem gente que bate na cara, tem gente que ouve música alto, tem gente que grita. A pessoa acha uma forma de dissipar a adrenalina dela. Pum. O cortisol, dependendo do nível que ela tá, o cortisol é o hormônio do estresse. E você sente ele na pele, literalmente, assim, quando você tá muito nervoso, começa a sentir umas dores. Sim, sim, sim. É isso. Quando a pessoa ela entende que ela precisa diminuir esse nível de cortisol, de adrenalina no corpo dela para subir no palco, ela sobe tranquila. Caraca. Mano, é impressionante. Por isso que E conhecer a vincular mente... o prazer. Pensa assim, falei no mapeamento cognitivo reverso. O próximo passo é sempre saber o que você vai ter de prazer ao conquistar aquela meta. E é importante, Dan, também, que para você se conhecer real e se mapear bem, é importante se colocar à prova também. Sim, e dissociar. Falamos de dissociar lá no Dissociar. começo. Se você se olhar com a máscara, com os seus olhos, você vai ver uma coisa. Agora, se você olha de fora, fala, ó, se não fosse eu, essa pessoa seria isso, 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 isso. Você começa a julgar você mesmo Real. de fora, você começa a ver, pô, eu preciso melhorar nisso, E então. funciona, bicho. Eu preciso melhorar nisso. Então, talvez eu não sou um cara muito ganancioso, por exemplo. Só que eu tenho a minha vida bacana, do jeito que eu gosto e cheia de coisas boas. Meu dia a dia é bom. Se eu fosse mais ganancioso, já tentei bastante, ser mais ganancioso, focar pra caramba em alguma coisa, uma coisa às vezes tira o prazer. Entendi. E aí às vezes você ganha, sei lá, 10, 20% a mais, mas tem uma vida ruim. Então, Não você começa a não abrir te mão, preenche. sabe? Não preenche, exatamente. Total. É Cara, o que tá rolando com a sua vendedora lá. Ela precisa ter alguma coisa que dá prazer mesmo, dá prazer pra literalmente.
Legal, e eu vou te chamar pra me ajudar com isso aí. Vamos, é desenhar um mapeamento cognitivo reverso. Saber exatamente o objetivo, e às vezes o objetivo ele não é específico, ele é muito solto. Você falou, ó, aumentar conseguir ficar linear no faturamento. Deve ser mais específico, mas nem sempre é um objetivo, um sonho. Não Uma é um coisa sonho, é um muito- objetivo, é. E aí você pega aquilo, destrincha em vários objetivos. Então, para você alcançar aquilo, você precisa isso, isso e isso. As micrometas, né? Eu chamo de objetivo e depois eu vou para as metas. As metas aí você joga no diário, assim, a meta diária, não sei o quê. Fazer isso, tá? Essa meta tem que te dar prazer. Você tem que, de alguma forma, vincular prazer a essa meta. Porque se você vincular só no objetivo grandão, você vai focar só no jiu-jitsu, no seu Total, caso. Por é exemplo. isso. O Porque cara vai focar só na sexta-feira, na cervejinha da que é sexta-feira. o que acontece com muito CLT. Exatamente. É horrível. O CLT, eu falo bastante, o cara pode ter até o objetivo de construir a empresa dele, de sair daquela empresa e ter uma outra coisa, não sei o quê. Tá bom. Mas o caminho para poder chegar lá, ele vai ter que construir com prazer. Se o cara tá indo trabalhar reclamando da vida, que não sei o que, não sei o que, ele pode até conquistar o que ele quer, só que não vai ser com prazer. É isso, total. Porque Dan, eu sempre tive vontade de empreender, mesmo quando eu era CLT, eu sabia que a CLT estava sendo um passo para ganhar dinheiro para empreender e também um escola. processo de escola, processo de aprendizado. Nunca na minha vida, não é porque eu sou empresário, porque eu fui muito tempo CLT, muito assim. Trabalhei dos 16 aos 22 anos, 6 anos somos CLT, mas muito tempo para minha vida até então, né? E nunca uma sexta-feira foi motivo de felicidade e nunca uma segunda-feira foi motivo de tristeza. Olha isso, Nunca. isso é raro, hein? Sempre trabalhei assim minha vida profissional sempre foi uma das prioridades da minha vida e sempre olhei isso como eu entendo o quanto tudo isso impacta pro todo. E aí sempre com garra. Então, cara, Literalmente por tudo. Você é uma pessoa só. E aí, se você sente prazer só na sua vida pessoal e a sua vida profissional não tá te dando prazer, não tá em equilíbrio, não tá tem legal. equilíbrio. Eu falo, equilíbrio é chato. Equilíbrio é chato. Nós vivemos pelos picos. Pico de adrenalina de coisa boa. Vamos uma meta muito louca, uma meta arrojada. Vamos fazer essa meta. Conquistamos algo, vamos comemorar. Então, são picos que acontecem. Mas se você não estiver sentindo prazer em algum âmbito da sua vida, literalmente prazer mesmo, Sim. em algum âmbito da vida, tá errado. Tá errado. Alguma coisa tá errada. Top. Eu vou mudar de emprego. Não é mudar de emprego. Você vai para um próximo e vai continuar sendo você. O problema tá em você. Tá em você. Você tem que achar o prazer em coisas pequenas. Caraca, Dan, top, bicho. Que podcast, mano. Te convido de novo a voltar, vai ser top, mas não acabou. Só vou pedir licença, Dan, rapidinho. O Joãozeira, coloca o BG do Dan aí de novo, que é o arroba dele. Cara, curtiu o que o Dan falou? Quer trocar ideia com ele? Dan é um cara muito acessível, muito fácil de trocar ideia. Cara, aqui ó, Dan Avelino, arroba Dan Avelino. Esse é o seu Instagram, né, Dan? Esse é meu Instagram. Segue o Dan aí, já chama o cara, troca ideia. Ele dá treinamento, ele já deu treinamentos na nossa empresa. Você viu, tô quase fechando aqui um outro com ele. E é isso. Traz o Dan para trocar ideia com você, te indicar esses cursos, às vezes aplicar esses cursos contigo, aplicar esses cursos na empresa. É um cara que traz realidade aplicada, ciência aplicada à realidade e vice-versa. Realidade aplicada à ciência. Esse foi literalmente além do CNPJ, Além do né? Não CNPJ. falamos só de CNPJ. E não falamos de empreendedorismo, mas que influencia tudo no empreendedorismo, na vida do empreendedor, que precisa ter isso tudo em harmonia. Total. Top, mano. Mas não acabou. Só quero te pedir licença para agradecer os patrocinadores e quero te fazer uma pergunta final, bicho. Bora. Joãozeira, tá no esquema aí, bicho? Então, bora. Hora de agradecer quem faz acontecer. É isso aí. A galera que tá patrocinando o podcast e fazendo com que tudo isso aconteça. Quero começar com CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Você está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Conte com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. Site e arroba aqui na tela. E, cara, se você tem produto físico, se você trabalha numa loja física, se você atende o teu cliente ali, ó, no ao vivo, o teu produto, escuta o que eu tô falando, o teu produto precisa ter um bom posicionamento. A tua marca precisa ter um bom posicionamento. Quando a gente fala de posicionamento, é que muita gente fica reclamando e nem sabe o que tá errando. Felipe, o meu mercado é muito concorrido. Meu Deus, ninguém quer comprar qualidade, só quer comprar preço. Mentira.
E não é que você está mentindo por querer, você está mentindo porque você não sabe como tem que ser feito. Num mercado concorrido, só existe porque o mercado é grande, porque tem muita demanda. E por isso, tendo muita demanda, se cria toda uma concorrência de muitas empresas buscando esse cliente. Natural. Então você está no mercado muito concorrido, saiba que é porque você está no mercado de muita demanda. Então é um mercado extremamente enriquecedor. Dá para ganhar muito dinheiro. Só que se você só é mais um dentre todos, você vai ficar realmente com o único diferencial da tua empresa em preço. Para você conseguir se distanciar, você precisa se diferenciar em qualquer coisa. E uma das coisas que te posiciona num lugar diferente é como você apresenta o teu produto. PDV, que é ponto de venda, é algo que é uma ciência. E o Adalto pode te ajudar com isso. A CMC consegue te dar uma assessoria em como te posicionar, como posicionar o teu produto de maneira diferente. Eu posso atrapalhar? Claro, total, absoluto. Você sabe que existem estímulos, né? São 3 tipos de estímulo: visual, auditivo e sinestésico. Visual, auditivo e sinestésico é o que toque sentimos. e tal. Um PDV bem montado, ele atinge os 3 tipos de estímulo. E aí o que acontece? O cara fica O cara apaixonado. fica apaixonado e compra. O cara ele vê além da compra, ele não tá pensando em comprar, ele passa por uma experiência. Total, cara. Então, um PDV bem montado. E é real, visual, experiência mesmo, né, cara? Experiência, literalmente. Você sai de. Por exemplo, eu não entro em loja mal iluminada. Aí, ó, tem alguns detalhes. Cara, né? eu falo, nossa, o cara não quer gastar com luz, bicho, então eu não vou entrar ali. Alguma coisa tá errada. Um PDV, o jeito que se apresenta, tudo isso influencia demais. Toda a diferença. Total, e é isso. A cor bem aplicada, o que tá tocando no lugar. Às vezes você tá tocando uma música que não faz sentido pro produto. Às vezes o cheiro. O cheiro, a temperatura do lugar. Temperatura. Você entra num lugar que era pra ser fresco, tá muito quente, você tem aquela sensação de abafamento, alguma coisa errada. Cara, é isso. Tá vendo tudo isso aí? Cara, o PDV é uma ciência. Se diferencie. Estude o PDV. Como ele falou, o PDV é uma ciência que envolve ciência. Então, cara, a CMC é uma empresa que vai poder te ajudar real nisso aí. O Adalto é especialista em PDV e não só na solução, consegue te entregar o produto, o que de fato você vai usar no seu PDV com qualidade para você realmente ter essa diferenciação. Você tem uma loja, não está vendendo tão bem? Pensa se não vale a pena você melhorar o teu PDV. O jeito que você está expondo seus produtos, imagina que você tem uma confeitaria, só que você não tem loja física, você vende em outros lugares. Então você precisa ter um PDV para, nesses outros lugares, nas lojas conveniadas, apresentar teu produto. Será que você está apresentando da melhor maneira possível? De uma maneira criativa, que chama atenção? De uma maneira que expõe bem teu produto? Que destaca legal? PDV é ciência, de novo. E a CMC pode te ajudar. Adalto de Carvalho. Tamo junto, Adalto. Obrigado pela parceria aí, meu caro. CMC Displays. Segundo deles, a agência DLB, Nicolas Dias, meu grande amigo Nicolas Dias. A única agência de marketing que o seu negócio precisa. Especialistas do web design aos anúncios, e ele promete satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Tá aqui o site, tá aqui o @, e no site, aqui da descrição do vídeo, é o agenciadlb.com.br/além do CNPJ. Você que está assistindo esse episódio, o que seria legal? O Nicolas, no /além do CNPJ, agenciadlb.com.br/além do CNPJ, ele colocou um formulário que você preenche sem compromisso nenhum. Conversei bem sério com ele e eu conheço o Nicolas, jamais isso seria uma pegadinha. Ele faz uma análise da tua presença no digital de graça e te dá possibilidades de melhoria. Se você não tem grana, não tem problema. Você vai lá e ele vai te dar caminhos para você mesmo organizar do teu jeito, sozinho, às vezes você mesmo fazendo o teu marketing para ter uma melhor presença no digital. E se você tiver capacidade de investimento e tudo mais, você pode contratar qualquer outra empresa, qualquer outro player ou até mesmo a própria DLB, que os caras são especialistas. Quando ele diz que ele é a única agência de marketing digital que o seu negócio precisa, de fato ele diz isso de forma muito real, por quê? Porque a agência DLB, ela tem todos os serviços dentro de uma única empresa. Quando você vai trabalhar com marketing digital, às vezes você vai ter que ir para uma agência de SEO, ter um cara de ads, ter um designer, ter que ter, eu quero fazer um site, eu quero fazer... Cada hora você vai ter que ir atrás de um profissional. E muitas vezes as agências, elas são especializadas em uma coisa só e os outros ou ela terceiriza ou ela deixa, ou ela não atende. E a agência DLB, ela consegue atender em 360 no teu marketing. Então, cara,
Os caras são muito bons. Eles têm muitos clientes do Além do CNPJ. O Nicolas, ele é aluno do Além do CNPJ também, escalou, criou o processo na empresa dele através do conteúdo do Além. E vendeu muito para outros alunos. E, cara, é só... Cara, sem brincadeira, é só satisfação. A galera que eu converso, parceiros, amigos que os alunos se tornam os amigos, claro, os seguidores que mais interagem, a gente acaba conhecendo. E eu converso, pô, você contratou o Nicolas, ele tá pensando em patrocinar o episódio do podcast, o que você diz? Porque eu sempre faço uma curadoria para trazer pessoas aqui que eu realmente posso indicar. E os caras falam, cara, os caras são super sérios. Então, é isso, vai de olho fechado na DLB que os caras vão te ajudar. Nicolas Dias, obrigado pela parceria aí. Terceiro deles é a SMB Store, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a colocar o seu estoque, suas vendas, seu financeiro, tudo em dia, com um sistema acessível e fácil de usar. Permite que os empreendedores, então, se concentrem no que eles sabem fazer, que é aumentar os seus negócios, expandir os seus lucros e tudo mais. A SMB é um ERP. Se você não sabe o que é, já é um pouco assustador, mas fica tranquilo que eu te explico. ERP é um sistema integrado. Basicamente, se você gerencia a tua empresa em Excel, ou num caderninho, ou num papel de pão, você está fazendo errado. Porque por mais que um ERP é um pouco mais complexo o fato dessa implementação, porque os setores são todos interligados e tudo mais, por mais que ele tenha essa complexidade de implementar, os frutos que ele te traz são impressionantes. E, cara, não tem negociação. Você tem uma empresa, abrir um CNPJ, tem que ter um ERP desde o começo. Ah, Felipe, mas eu sou pequenininho, ERP. Ah, Felipe, eu trabalho sozinho, ERP. Eu presa, Felipe. Sou só eu aqui na minha casa mesmo trabalhando, ERP. Não tem desculpa. Abrir o CNPJ, tem que ter um ERP. Qual? Existem vários. A SMB eu já trabalhei, eu conheço, eu já usei o sistema dos caras, é extremamente intuitivo. O negócio deles está muito claro. Eles são focados no pequeno empreendedor, certo? Então vai atender você do tamanho que sua empresa tá. Pequenininha, pô, vai ser sensacional. Se você fatura lá até 500 mil reais por mês, vai te atender. Se você é eu presa e fatura 5 mil reais por mês, vai te atender. É fácil de implementar, é um sistema intuitivo, a UX, a usabilidade deles é extremamente fácil. Se você tiver que treinar funcionários para usar a SMB, é muito fácil. Você vai ver, é muito, muito simples. É um sistema super acessível em termos de preço. Cara, resumindo, não gerencie a tua empresa do jeito errado. Um ERP é fundamental. Aqui eu não estou nem vendendo a SMB. Você precisa de um ERP. Entendendo que você precisa de um ERP, que é regra para qualquer empreendedor de qualquer tamanho desde o início, considera a SMB como opção, que com certeza você vai ser bem atendido. Os caras são bons, a implementação é super simples, os caras têm um baita de um treinamento, pós-venda dos caras é sensacional e tenho certeza que você vai me agradecer depois, tá bom? SMB, Alonso, obrigado aí pela parceria, obrigado por acreditar no projeto do Além do CNPJ e vamos junto. Sucesso! E por fim, WJR Consulting, do meu amigo Valenstein Júnior. Valenstein vai estar aqui no podcast do Além do CNPJ, hein? Gestão financeira descomplicada para empresários. Tá aqui o @ da WJR. Inclusive, WJR aqui no Instagram produz conteúdo bom, tá? Não é um Instagram corporativo, é Instagram de conteúdo e conteúdo bom. Eu não perco nenhum story da WJR. Tanto é que quando a WJR posta story, já vai lá pro comecinho lá pra mim, que eu assisto todos do Valenstein. O cara é monstro, um cara inteligentíssimo, um cara sábio. E assim, eu falo isso pra todo mundo. E antes mesmo da WJR entrar como patrocinador aqui no Além do CNPJ. Eu por muito tempo trabalhei, girei muito dinheiro, mas eu sou um cara que sou ousado. Fui trabalhando sem saber, muitas vezes, como muitas de vocês também são assim. Vou empreender, mas você não sabe. Você vai aprender, é como a gente estava comentando aqui no podcast, né? Você tem que aprender a fazer muitas vezes fazendo. E uma das coisas que era um gargalo para mim era a gestão financeira. Então, por mais que a empresa foi crescendo, eu girava muito dinheiro, faturava demais, mas não lucrava. O dinheiro passava pela conta, mas não ficava na conta. E eu não sabia o que acontecia. Tanto é que por muito tempo, por uns 2 anos da minha vida, eu só não vendi a empresa ou fechei a empresa porque eu nem podia, porque eu era endividado.
Mas eu achava que aquilo lá era um mausoléu, era uma prisão, e eu só tinha que ficar lá porque eu tinha dívida, porque aquilo não dava lucro. Até por quê? Porque eu não entendia nada do conceito financeiro. Até que eu comecei a entender o que era DRE, comecei a entender qual era o capital de giro necessário, eu comecei de fato a entender através de consultoria. E aprendendo junto com a consultoria sendo desenhada na minha empresa, eu fui me desenvolvendo nesse setor financeiro. Hoje é um dos setores que eu particularmente vejo tudo da empresa. Não sou eu que operacionalizo, mas eu estou muito por dentro de tudo que acontece. Vejo tudo hoje através de Power BI, eu vejo isso em dashboards, relatórios. Mas o financeiro é uma coisa que eu olho diariamente na minha empresa. Tudo porque eu descobri que é uma das coisas fundamentais de se olhar. Quando eu implementei DRE, quando eu descobri realmente qual era a minha necessidade de fluxo de caixa, meu capital de giro, quando eu comecei a de fato olhar minha precificação, tudo isso fez com que os ralos de dinheiro que faziam o dinheiro ir embora, e eu não sabia quais eram, porque eu não tinha nem visão, comecei a identificar, comecei a ajustar, e aí o que aconteceu? O dinheiro começou a sobrar na minha mão, bicho. 7 anos de empreendedorismo praticamente só patinando. E aí, quando os conceitos de gestão financeira foram aplicados na minha vida, mudou tudo. E a WJR faz isso. Então, se você está perdido, se você não consegue dar dinheiro, se você começa gira, patina, corre, não sai do lugar, você precisa de alguém que consiga te dar esse direcionamento. Se eu fosse eu, na época, comprar um livro, às vezes pagar um curso para aprender e aplicar, talvez eu teria nem tido esse tempo, eu teria quebrado. Às vezes uma consultoria te traz tudo de bandeja e já vai aplicando no seu negócio enquanto você tem a oportunidade de aprender na prática. É um valor super acessível e se paga no primeiro mês. Se você tem qualquer dificuldade com gestão financeira na tua empresa, contrata a WJR que se paga no primeiro mês, tá bom? Tamo junto, obrigado WJR, obrigado Valenstein, obrigado pela parceria aí e confia no que eu tô te falando porque gestão financeira mudou minha vida e vai mudar a tua, com certeza absoluta. Tamo junto, obrigado patrocinadores todos aí pela parceria. Tamo junto. Dan, pra gente finalizar aqui, bicho, vou te fazer uma pergunta final. O cara ele se forma advogado, se forma médico e não sabe fazer gestão financeira. Não sabe. Cara, eu conheço muitos médicos que faturam 30, 40, 50 mil sozinho, tá? Sem ter clínica. Ele mesmo faturando 30, 40, 50 mil. Que são quebrados. Não tem gestão. Cara, na faculdade ninguém ensina. Ninguém ensina. Ainda mais essas funções técnicas, né? Advogado, muito profissional liberal. Advogado, médico, engenheiro, sai de lá super inteligente na área que escolheu e totalmente tapado para gestão financeira. Uma coisa que eu aprendi com você, que ficou na minha cabeça pra caramba, começa pela qualidade. Você lembra disso? Acho que você usou isso com muito forte durante o curso. Começa pelo setor de qualidade, com qualidade nos seus processos, que daí as coisas funcionam. E eu sempre tive na cabeça assim, todo mundo fala que começar com vendas. Uma empresa tem que vender, tem que faturar, que não sei o quê. E aí você falava, não, começa pela qualidade. Total. Isso aí, quando você tá pequeno, você não precisa nem ter um setor de qualidade, mas tem que ter a cultura da qualidade. Pelo menos. Porque, bicho, processo. senão você constrói tudo em cima de areia movediça. E o empreendedor fica na operação, né? Total, e fica refém. É uma maluquice, cara. Tem muita gente que chega lá, no famoso chega lá, ganhei dinheiro, meus filhos estudam na melhor escola de São Paulo, da cidade, meus filhos vão pra Disney uma vez ao ano, a gente tem uma casa boa e troca de carro todo ano. Cheguei lá. E aí você olha pro empreendedor que de fato tá fazendo aquilo tudo acontecer, o cara tá deprimido. Talvez agora a gente trazendo aqueles motivos para ação. Por quê? Porque por mais que ele chegou lá em financeiro, ele não tem tempo e nem paz, né, para usar aquilo ele não que curte a vida tanto ele trabalhou para conquistar, para curtir. É doideira isso. E principalmente, ele elevou um padrão de vida da família de uma maneira que ele não consegue nem voltar atrás e dizer, cheguei aqui, mas descobri que não é isso que eu queria. Deixa eu voltar, ganhar menos e voltar a ter vida, porque agora eu já descobri, estando lá, que não é isso que eu quero. Mas não tem como. Você vai tirar o filho da escola? Como você vai pagar o carro, a parcela da casa, tua esposa, já tá contando com esse dinheiro, teu marido, às vezes, está contando com esse dinheiro. A família já se acostumou a esse novo padrão de vida. E aí o empreendedor, a empreendedora, morre naquele desespero absoluto. Você se identificou?
tá ganhando dinheiro, família levou o padrão de vida, mas você virou refém, fica tranquilo, dá pra sair disso. Você não precisa voltar atrás. Você precisa só criar processo pra fazer com que tudo isso que você construiu continue independente da tua mão na massa. E é possível. É possível e cara, aconteceu comigo e aconteceu com muitos empreendedores que a gente acompanhou. E crie processo. Foque em aprender com processo, qualidade, que isso muda a tua vida, tá? Dan, pergunta que não quer calar, mas vou bater na madeira logo de cara. Isso já é cultural. Já é cultural. Bicho, você sai daqui, pega o carro, tá indo pra casa, bate o carro, morreu. Já era, Dan. Todo esse conhecimento, Todo mundo vai morrer. todo mundo vai morrer. Mas a sua morte agora, saindo do estúdio, essa vai ser tua última aparição pra tua mãe, Olha só. pro teu filho, pros seus amigos, pro mundo, bicho. E por isso que eu bati na madeira, porque eu não quero que isso aconteça. Mas digamos que essa seja a tua última aparição. Cara, qual mensagem você deixaria pro mundo? Forte, né? Forte. Forte. Tem um lance no nosso cérebro que ele chama Sistema de Ativação Reticular. Já ouviu falar? Chama SAR. Reticular? É o filtro do nosso cérebro. Sabe aquela história que quando a mulher tá grávida, ela vê todo mundo grávida? Real. Quando você quer um carro amarelo, você vê todo quanto que é carro amarelo? Sim. É uma forma que o nosso cérebro tem de focar naquilo que acreditamos que vale a pena ou não. Chama Sistema de Ativação Reticular. Tem 2 pontos que você comentou agora. Às vezes o empreendedor, ele tá lá bem de vida, só que ele tá ansioso. Ou às vezes o cara entra numa Acontece. depressão absurda. Ansiedade é excesso de futuro. O cara fica muito trabalhando no futuro, pensa no futuro e fica ansioso por amanhã. Por mais que amanhã esteja no controle, mas ele fica. E depressão é o cara que está preso muito no passado. Ele não consegue ver prazer no momento atual. Se eu pudesse deixar uma dica só, assim, ó, vai morrer e agora o que você tem que falar é o agora. Você tem que viver o agora. Por mais que sim, tem que ter a responsabilidade de planejar o futuro, tem que saber aonde você vai pisar, o que você tem que fazer. Viver no presente. Só que você tem que estar com o seu sistema de ativação reticular focado no seu presente. E aí, Qual é entra a sigla? Sistema de SAR. SAR. Tem aquele lance da galera fala de gratiluz, de viver na gratidão, que não sei o quê. Não é pra ser romântico, não é uma coisa assim, ai, bonito, tudo é gratidão, não. Mas tem que saber que você tem que olhar para o que você tem e tem que dar valor pro momento atual. E é real, cara. É real. É real isso aí. E se Quando você sente gratidão, o corpo se inunda de uma sensação deliciosa. O SAR, ele funciona assim, ó. Se você tá focado em alguma coisa muito negativa, o seu cérebro vai trabalhar para que você esteja certo e ele ache várias coisas negativas. Caraca. Seu cérebro trabalha. É pra que real você- isso. É real. Real. O seu cérebro foca, vai trabalhar para que você esteja certo. Você não vai querer estar errado. Você não chega numa conclusão e fala, tomara que eu esteja errado. Você chegou naquela conclusão e seu cérebro vai Total. trabalhar para te mostrar que você está certo. Total. Então, por isso que exercícios de gratidão são muito bem-vindos. Qualquer linha psicológica, qualquer profissional dessa área vai falar da gratidão. Muitas vezes sem entender o porquê que a gratidão é tão importante. Mas é por causa do... Ela vai te direcionar a ver as coisas boas. Ela vai te dar um subconsciente para você olhar e coisas que vale a pena você agradecer. Caraca. Então você não vai mais reclamar que tá chovendo, você vai agradecer que choveu e hoje refrescou o dia. Você vai ver o copo meio fato, cheio. é o mesmo fato. Só que ver ele meio cheio vai te dar muito mais prazer no agora. E vai antenar o teu cérebro. Pra coisa sentir boa. mais prazer, para buscar mais coisas boas. Exatamente. Caraca, top. Se eu pudesse dar um recado final assim, ó, foca no agora. Olha o que você tem, dissocia. Muitas vezes você tá ali no meio do turbilhão, a sua cabeça cheia de coisa para pensar, conta para pagar, sei lá, briga no relacionamento. Dissocia, que você consegue enxergar os caminhos para resolver. E você não é uma coisa só, você não é só o profissional. Você não é só o seu CNPJ. Total. Você fala, nenhum CNPJ vale um AVC. Vale AVC. Não é isso. Você é um ser humano completo que você tem que sentir prazer do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Se você não estiver sentindo prazer, talvez sua vida não esteja valendo a pena. Caraca. Alguma coisa tá errada aí. Pô, Dan, baita episódio, hein, meu cara. Obrigado por isso, bicho. Cara, uma honra. Foi top. Prazer Cara, obrigado nosso. mesmo. Te convido a voltar. Vamos trocar ideia disso aí mais. Bora. E é isso, Dan. Obrigado mesmo. Próxima, a Raíssa podia estar aqui. Putz, aí, ó. Olha Raíssa, que legal. queremos você aqui, Raíssa. Eu já chamei ela pra participar, bicho. Ah. Participar.
Queremos você aqui nessa mesa, Vai ser Raíssa. legal, ela vai ter histórias Vai pra ter contar, história. hein? Nossa, ia ser muito legal, meu. Raíssa, queremos você aqui. Faz o seguinte, coloca no comentário aqui, ó. Ah, é. Hashtag vem Raíssa. Hashtag vem Raíssa. Põe aqui embaixo, ó. Vocês querem aprender coisas? Quer ter conteúdo real? Hashtag vem Raíssa. Hashtag vem Raíssa. Deu, obrigado mais uma vez, cara. E você que ficou até aqui, até agora, obrigado por dar essa oportunidade de a gente trocar essa ideia. Espero que você tenha curtido o papo. Espero que você tenha sentido que você tá na mesa junto com a gente batendo esse papo. E é isso. Agradeço ao fato de você estar acompanhando o podcast, acompanhando o projeto. Se curtiu, curte, comenta, compartilha tudo que os botões aqui debaixo do YouTube. E vamos junto. Obrigado mais uma vez. Vamos pra cima. Sucesso. Tamo junto. Valeu, pessoal! Valeu.